Olá, para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. E esse vídeo aqui, tá, pessoal, uma complementação, né? Porque é muito legal isso, né? Eu posto ali o vídeo, né? E envio aí para os grupos, né? E aí já surgem ali as perguntas, né? Eu acho muito legal isso, tá? Então aí, rapidamente, eu já vou aqui fazer aí algumas considerações, tá? Hoje aqui, dia 13, né, de abril de 2025, tá? Eu vou fazer isso aqui. Agradeço aos inscritos, tá? Pessoal que participa do grupo, eu agradeço muito. Pô, Teodoro, que loucura é essa aí de manual, né? É isso mesmo, meu camarada. Tem essa situação, né? Caramba, meu cara, é difícil, né? Mas é sobre isso, tá? Então, respondendo ali algumas perguntas, né? Porque eu entendo que isso é, deve ser ali a dúvida de muitos, né? Eu vou fazer aqui rapidamente algumas considerações em complementação àquilo que eu havia dito, tá? Em relação a esse manual, né, de atividades correcionais aí do Corpo de Bombeiros, eu acredito que tenha alguma coisa em relação à Polícia Militar também, tá? Teodoro, tem que avaliar, tem que entender lá se tem, tá? Mas em relação ao Corpo de Bombeiros, é uma portaria, de novo afirmo, isso não é destituído ali de base, tá? Não é, cara, porque tudo é esse projeto. Infelizmente é isso, cara. Então, no âmbito do Corpo de Bombeiros, nós temos uma portaria, tá? É uma portaria que foi editada à época pelo coronel comandante-geral, né, Roberto Robadei, tá? Publicada em janeiro de 2018, nós tivemos diversas publicações. Janeiro de 2018, cara. Cara, vai pro quarto chorar, é sobre isso, pô. É sobre isso, tá? Então, nós tivemos diversas publicações, né, em boletins da corporação em janeiro de 2018, cara. E isso ali você vê esse movimento, né, de contenção ali da parcela indesejável. Da parcela que não compactua com aquilo que acontece, né, com militares enfiados no governo. Então, de novo, afirmo, como que você faz, cara, para você conter essas pessoas, né? A única forma que você tem é utilizando o sistema contra esses militares. É isso mesmo. Pode me chamar aí pro confronto. Vamos junto. Pô, dialética, tá? Que toda hora é pacífico, tá? Toda hora é pacífico. Toda hora é pacífico. Mas é isso, pô. Venha com o argumento contrário. Não vai conseguir, pô. Porque a verdade aqui é essa, pô. Então nós temos uma portaria, né, que foi editada à época pelo coronel comandante dos bombeiros, né, Roberto Robadei, em janeiro de 2018, tá? Que fala sobre isso, cara. E aí, um pouco antes, você tem a resolução, uma resolução famigerada. Aquilo é repugnante, cara. Você tem uma resolução em 2017, cara, que vai falar sobre comissão ali de revisão administrativa, né? Conselho, uma coisa assim, coisa tão assim, eu leio aquilo, eu falo, meu Deus, não é possível, cara. E isso é muito difícil, porque, por exemplo, em relação a direito penal militar, né, cara? É muito complicado, porque por mais que você entenda de direito penal, né, cara, a situação no direito militar, ela é muito diferente, pô. Porque você não pode esvaziar todos os institutos, né, cara? Você tem que fazer uma adequação, né, para que de fato você garanta, né, a preservação dos princípios da hierarquia e disciplina, mas não da forma como está sendo feita, pô. Então a gente, como advogado, né, quando a gente vai falar sobre direito penal militar e processo penal militar e essas questões relacionadas à disciplina, né, interna ali da caserna, né, do militarismo, a gente tem que ter muito cuidado, cara, porque você não pode querer chegar, meu camarada, e esvaziar tudo, pô. Você não pode, porque quem vai conter o militarismo é a lei, mas a lei precisa ser adequada, cara. Então não é chegar, né, e querer... não é isso que eu faço, tá? Não é isso, tá? Não é isso. Você querer pegar, né, institutos jurídicos, né, previstos no Código Penal e processo penal comum e tacar no direito militar e querer... Não pode, porque você tem que avaliar todo o arcabouço normativo, né, o bem jurídico ali, né, protegido, né, e é isso, pô. E você tem que entender, né, que quando você está falando de processo penal militar e Código de Processo Penal Militar, você está lidando com a segurança do Estado, cara. Então você não está lidando numa situação só com a questão daquele militar especificamente. Em que pese, tá? A gente aprender quando estuda a boa doutrina do direito penal, né? É isso mesmo. Para mim funciona assim. Que você, no contexto do militarismo, é outra vibe, porque você tem... como é que eu vou explicar isso para que vocês possam, né, compreender? É muito difícil isso, tá? Mas você tem aquele militar, né,
E aí você precisa contingenciá-lo. Como? Para que ele não denuncie as práticas que ele vê. Para que ele... Como que você faz isso? Armando a corregedoria, né? Fazendo esse monte de absurdos aqui. É a forma como você tem de conter essas pessoas para que elas não falem. E é isso. Então você tem uma série de coisas que precisam ser reinterpretadas sobre a lógica da Constituição Federal. A exemplo do que nos ensina o advogado, né, e doutrinador Eliezer Pereira Martins. Ele fala isso pra gente, tá? E ele fala isso numa obra em 1996, cara. E vamos entender qual era o contexto histórico e qual é hoje. Porque, caramba, o que é isso? É até difícil você falar, né? Naquela época já era difícil e é por isso que eu defendo, sim, e sempre nos meus vídeos enalteço a coragem desse advogado, né? Que foi ali e escreveu, cara. E é isso. Porque, caramba, é muito difícil. É um sistema todo montado contra você. Que tenta ali, como profissional advogado, né, cara, fazer a trincheira aguerrida do direito e falar, opa, aqui você não vai passar não, cara. Porque, caramba, se essa pessoa não pode dizer, né? Eu sou advogado e eu tô aqui pra isso, pô. Como indispensável a administração da justiça, eu vou dizer. E é isso, pô. Então é muito complicado falar sobre direito penal militar e não adianta querer chegar, cara, e vamos aplicar. Não, não pode, porque é tudo que eles querem, né? Pra dizer, tá vendo, não entende. É isso, pô. Porque você tem que ter toda ali uma forma de você interpretar esses institutos, né? Porque, por exemplo, você fala pra mim, pô, Teodoro, tá previsto lá no Código, né, Penal Militar, processo penal, essa questão aí dessa consequência de exclusão do militar da força, né? Em razão da condenação ali superior a 2 anos. Que absurdo é esse, cara? Você não pode fazer isso. Mas não pelo militar, cara, mas sim pelo investimento social naquele militar. Primeiro a gente precisa entender, né, o que de fato aconteceu, tá? Porque, de novo, afirmo, você não pode deflagrar processo, você não pode deflagrar inquérito policial militar, porque depois arquiva, né? Eu ouvi isso, tá? Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, país que vê meu vídeo aí. É essa vibe. Por quê? Porque você tem que provar, né, que você tem ali matéria-prima para mantença, né, e que não haja ali uma insurgência, questionamentos acerca da existência da auditoria da Justiça Militar. É isso que vocês estão causando, pô. Porque eu, Teodoro, corro e vou estudar, pô. Porque eu ouço desaforo ou a BRJ, eu corro para estudar, pô. Porque eu sou advogado, pô, e vai me respeitar, pô. Eu estudo. E eu tô aqui para isso, pô. É isso, cara. Então, você não pode dizer isso, né? Quando eu ouço uma frase dessa, eu penso, peraí, cara, mas qual é a situação que se coloca aqui? Foi a mesma questão em relação à Sejur, pô. Aquele sorrisinho sarcástico desse capitão lá na Sejur, cara, do CBMERG, né? Caramba, aquilo me convocou, meu camarada. Assim como ouvi, né, essa questão de, não, a gente faz e depois arquiva. Como é que é isso, cara? Isso foi dito, tá? O Ministério Público foi dito, cara, pra aluno oficial bombeiro, cara. Não foi pra um, não, foi pra turma inteira. E outras pessoas, né, já me disseram isso. Eu fiquei muito, assim, muito perturbado com essa frase, né? E não pode ser assim, então vamos entender como funciona isso. Eu posso dar uma relação aqui de inquérito policial militar aí pra gente poder fazer investigação e entender o que aconteceu, pô. Agente, defesa, Defensoria Pública, OAB-RJ, vamos investigar pra ver o que houve. A OAB permite que a gente faça, vamos entender o que tá acontecendo, pô. Porque você depois arquiva, não, você não arquiva, não. O irresponsável que disse isso, oficial superior irresponsável que disse uma coisa dessa, você está deflagrando o sistema de justiça criminal em face de alguém, cara. E vamos ver, né, se você vai continuar com essa mesma lógica quando o sistema se voltar contra você, porque não vai ter jeito, tá? Amigos, negócios à parte, porque somos todos remunerados pelo Estado e eu quero ver aí se alguém vai comprar, né, as tuas guerras. Cara, basta que essa pessoa aí do MP, o juiz de direito, entenda, né, que vai reverberar diretamente nele, porque todo mundo tem uma legislação ali pra poder respeitar, tá? E é isso, cara. É o que eu falo, para de maluquice, pô. Porque ninguém vai comprar tua guerra, tá? Ninguém vai comprar tua guerra não, cara. Olha o que o governo do Estado, cara, tá fazendo com a Polícia Militar. E te digo isso, cara, eu não sei se tá aqui comigo, tá? Eu acho que é uma obra do professor Cícero Coimbra, que ele fala isso, eu vou abrir aqui pra vocês, eu acho que é isso, tá? Respeito muito, foi meu professor na minha pós-graduação em Direito Militar, mas ele fala isso aqui, e aí para que a doutrina militar entenda como que funciona isso, tá? Porque mesmo que não seja a tua intenção enquanto doutrinador, por isso que eu tenho muito cuidado para escrever, cara, porque eu vou me vincular a tudo que eu disser, então tem que ter muito cuidado. E aí o governador do Estado aí, doutrina militar do país, olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro, cara. Ônibus seguro? Que é isso, meu camarada? Eu vou pegar a obra aqui pra ver, eu não sei se ele tá falando isso em relação a processo penal militar, tá? Ou na obra do professor Cícero Coimbra, né?
quando ele fala sobre direito penal militar. Numa dessas duas obras, ele fala sobre essa questão, né, de você numa situação ali de crise, né, você deixar o policial dirigir o ônibus. Que isso, cara? Olha o que tá fazendo o Rio de Janeiro aqui, ô doutrina. Olha o que tá fazendo o Rio de Janeiro, cara. Aí o governador do estado agora, olha a nossa responsabilidade, cara, quando a gente escreve, desculpa aí, meu camarada, mas é sobre isso, pô. Porque nós aqui no Rio de Janeiro é que vivemos violência, cara. E eu, Teodoro, né, cara, eu não tô protegido pelo sistema, né, porque eu não sou aí alta cúpula, né, da Procuradoria do Estado, do promotor de justiça. Não, o Teodoro não tá, cara, então eu não posso ser qualquer coisa. Porque eu tô lascado com esse tipo de coisa aí, cara. E aí o camarada vai lá e pega e taca. E olha o que ele tá fazendo. E aí, aí você tem, cara, uma situação absurda, tá? Ônibus seguro. E aí, cara, eu estudo. E aí você vê um movimento, né, sequencial aí de sequestro de ônibus. Epa, Teodoro, justo no momento, cara, que a gente tá falando sobre esse projeto, por favor, cara, me ajuda aí, pô. Teodoro, pô, camarada, me ajuda aí, pô. Me ajuda aí porque fica difícil, né? Eu não sou o idiota aqui, tá? Não, cara, eu sou ignorante, tá? Eu sou ignorante, eu estudo, cara. Eu estudo, tá? Se vocês olharem aí, tem um projeto do Cláudio Castro, do governador Cláudio Castro, tá? Falando sobre isso, cara. É o policial que vai dirigir, cara? Como é que é isso? Cara, que desprestígio. Cara, o comandante-geral da PM tinha que se levantar, cara, e falar: que loucura é essa aí, cara? Que loucura é essa, pô? Que desprestígio, cara. É igual você ir à praia aqui no Rio de Janeiro, cara, e você vê lá, né? Que fardamento é aquele, cara, do policial na praia? Fala aqui pra mim, foi feito por lei complementar, cara? Então é o seguinte, meu camarada, você quer, né, fazer fardamento de praia? Tamo junto, precisa, Teodoro, de policiamento na praia. Ok, tu vai ter que pagar fardamento pro soldado. E isso inclui o tênis, pô. Teodoro, pô. Isso inclui o tênis, cara. E se você vai pagar um determinado tipo de tênis para o soldado e o cabo, você vai ter que obrigar o restante da tropa que não recebe fardamento gratuitamente na forma da legislação hoje ainda vigente, tá? Lá na Lei 279, você vai ter que garantir, que dizer que aqueles camaradas lá, todos têm que estar igual, cara. Porque olha isso, é um vilipêndio, cara, na imagem do policial, né, cara? Na imagem do policial, que loucura é essa, pô? Não pode, pô. Eu Teodoro, não posso ver, cara, viatura destruída como eu vejo, pô. As viaturas do Corpo de Bombeiros, pra vocês terem uma noção, né? Você, todo dia, quando você vai passar serviço, cara, você faz a vistoria da viatura, cara. Quem tá passando o serviço tem que... se tiver um arranhãozinho, tá lascado, tem que responder. É isso mesmo, pô. Acidente com a viatura, o militar, né? Ele tem que ser ali, ele tem que fazer ali um aperfeiçoamento, cara, a depender do que tenha acontecido, mas isso não é uma forma de punir o militar, cara. Não, mas é pensar no bem-estar da sociedade, falar, peraí, mas o que houve aqui, cara? Mas esse acidente aconteceu por quê, meu camarada? Você estava no deslocamento, então no deslocamento você pode empreender uma velocidade maior ao trem de socorro, tá? Trem de socorro, pessoal, o comboio do Corpo de Bombeiros, então o AR... o ABT, né, que é um caminhão de água. Então você aí, população, respeite, tá? Porque aquele caminhão é pesado, meu camarada, porque para além de ser um caminhão, né, ainda carrega um corpo de bomba ali, né, para fazer para ejetar ali, para ficar simples aqui pro pessoal que não entende, tá certo, meus camaradas bombeiros? Você tem ali um corpo de bomba, né, como se fosse uma estrutura mecânica, né, para além do peso da própria viatura e mais a água que a gente tá carregando ali, meu camarada. Então não entra no meio, tá? Não faça isso, cara. O Corpo de Bombeiro tá em deslocamento, cara, respeite o balizamento ali, meu caro. É isso, pô, porque caramba, nós não queremos ali causar nenhum prejuízo a você. Então não faça isso, cara, porque nós temos essa questão, tá? E por que tem que ser bonitão? Porque um vai balizar pro outro passar, fecha, o outro passa, e é isso, cara. Então você tem que respeitar. Você tem que respeitar, né? Entender que você não pode... A viatura tá em deslocamento, meu camarada, você tem que prever que ele pode precisar virar e é um caminhão, cara, esmaga você, poxa. Então você tem que ter cuidado com isso, tá? Não pode ser assim, cara. O giroscópio, né? Essa questão hoje do bombeiro militar andar dentro da viatura, por quê? Porque você não pode colocar em risco aquele cidadão fardado, cara. Giroscópio é importante. Eu já falei pra vocês, tá? Esse meu entendimento acerca da minha corporação que eu amo, tá? Então, o giroscópio, né? Ele é importante, cara. E o giroscópio aqui, pra você que não entende militar, por isso que eu falei no vídeo que a gente tem que educar, tá? É isso, e não adianta fazer gracinha porque eu conheço a minha corporação e não vai passar, cara. Foram 20 anos, não vai passar. Vem discutir comigo então.
A viatura, né, do Corpo de Bombeiros, aquela sirene específica do carro de água, cara, aquilo ali é um patrimônio cultural já. Aquilo ali é um troço que, caramba, e você tem que usar, cara. Parem, cara, de destruir, cara, a imagem da corporação. Vocês não são nada pra fazer isso, pô. Cara, o Corpo de Bombeiros existe muito antes de vocês todos que estão aí participando de governo, tá? E se beneficiando, tá? O bombeiro existe muito antes de vocês, cara, e vai continuar existindo. Então parem de promover esses aviltamentos, tá? A imagem da corporação, pô. Vai lá e troca a figura, né? O símbolo da corporação, né, cara? Fardamento, né? E uma série de coisas assim que, caramba, a sirene, meu camarada, do ABT é única. Eu particularmente entendo o seguinte, cara, que todas as viaturas tinham que ter a mesma sirene, inclusive a ambulância, cara. Por quê? Porque o paisano, cara, ele precisa entender que aquela ambulância é uma ambulância dos bombeiros, cara. Respeitem, cara. Aquela ambulância é uma ambulância dos bombeiros, cara. Que só pode, né, ligar a sirene em deslocamento para o local da ocorrência, diante da brevidade do atendimento àquele cidadão que necessita ali, da abnegação dos bombeiros, pô. Abra para que o bombeiro possa passar, meu camarada. Porque é seu irmão que tá precisando. E o bombeiro faz isso, tá, meu camarada? A gente não liga a sirene para regressar pra base, não, cara. Não é a mesma velocidade no regresso, tá? Meu camarada da população, não é a mesma velocidade, tá, cara? Que o deslocamento ali do socorro volta, né? Ele sai com uma velocidade um pouco maior, né? Obviamente com segurança, para garantir ali a integridade dos transeuntes, tá? Mas no regresso não é a mesma velocidade. E volta sem sirene. Então toda vez que o bombeiro estiver com a sirene aberta, meu camarada, é porque tá indo buscar alguém. Tá indo socorrer alguém. Alguém necessita da chegada do comboio do Corpo de Bombeiros. Então faça a sua parte, sociedade. Faça a sua parte, tá? Então se nós temos essa questão, né, da pessoa ouvir a sirene da ambulância, cara, e você, ah, não, mas esse cara, eu não sei, ambulância comum, tem esse preconceito, né? Então o que fazer com isso, Teodoro? Caramba, a gente colocar a mesma sirene, pô. E fazer a proteção auricular, tá? Dos militares, cara. Porque depois o cara fica surdo. Meu Deus, é muita coisa pra cuidar, cara. Eu fico de verdade assim. Mas entenda, cara. Você tem que ter aquela sirene ali, né? Pra pessoa identificar que é o bombeiro militar. Porque nós temos essa questão de outras viaturas, cara. Porque o cara, pra qualquer coisa, o cara vai lá e abre a sirene, pô. O policial é diferente, meu caro. Às vezes eu fico um pouco estressado, né? Quando eu vejo ali uma viatura da PM, né? Abrir sirene. Ah, mas será que tá indo fazer alguma coisa? Você tem que pensar o seguinte aí, ô cidadão. Pense o seguinte, tá? Se o camarada policial, ele fica no engarrafamento... Opa, Teodoro, cara, vamos refletir, pô. Se o camarada policial é diferente, pô. Se o camarada policial, ele tá parado ali no trânsito, ele vira presa fácil, pô. Caramba, cara. Então o cara tem que abrir mesmo. E você, sociedade, tem que respeitar, pô. Teodoro, cara. Porque o cara que tá protegendo você, mas o camarada fica preso no trânsito, como é que faz, cara? O cara vira presa fácil, pô, vaga pra pessoa... Olha, eu tô tão influenciado por essas coisas que eu ouço, né? Quase que saiu um termo aqui que, puta merda, eu sinto... Mas eu ouço tanta coisa, sabe, cara? Pra você entender, cara, como a gente tem que preservar a nossa cabeça, cara. Porque tem eu que estudo pra caramba, de vez em quando sai uma porcaria, quase que saiu agora aqui. E é isso, cara. E você lutar contra isso é muito difícil, né, cara? Porque você o tempo todo, né, cara, ouvindo esse tipo de coisa, que isso acaba internalizando na tua cabeça. Então proteja aí, cara, o que você pensa, pô. Então vocês entendem? É muita coisa pra cuidar, cara. Então você tem que entender, pô, que o cara não pode parar, o policial não pode, pô. E o bombeiro, essa parada aí, pô. Tem que respeitar, meu caro. Tem que respeitar. Então as viaturas, cara, do bombeiro, quando regressa pra base, pô, tem toda aquela questão ali. E é justo isso, mas o cara se acidentou, né? Teve uma questão ali de trânsito, né, cara? Não é promover o procedimento pra poder sacanear o camarada. Não é isso, cara. É falar, meu camarada, o que houve? Não, peraí. Quanto tempo tem que esse camarada aí fez o último aperfeiçoamento ali de direção defensiva? Vamos educá-lo, né? Vamos entender o que aconteceu pra gente poder aperfeiçoar, né? E é isso, cara. Porque senão fica difícil. E aí olha o que o governador do estado tá fazendo. A gente vai perguntar pro governador do estado se ele leu essa obra aí do professor. Quando ele fala, cara, tem que ter cuidado com isso, pô. E aí vai fazer esse vilipêndio, mais esse, cara. Aí tem esse fardamento, né, que você não entende nada. Aí você tem segurança presente, o cara mete um jaleco, cara, em cima do fardamento da polícia militar, cara. Caramba, fardamento é prerrogativa, cara. Como é que é isso, cara? E aí você confunde tudo, né? É empresa, é polícia, é o quê, cara? O governador que administra, né? Ou então é a Procuradoria do Estado. E você só vai utilizar a hierarquia e disciplina, cara, pra conter pessoas como Teodoro.
pessoas como diversos militares que eu conheço, tanto na PM como no Corpo de Bombeiros e na Força Armada, que não compactua com essa patifaria do governo, de militares enfiados no governo. Aí eu vi uma reportagem aí, né? Eu vou fazer um vídeo específico sobre esse canal Segurança e alguma coisa lá desse camarada que fala, o nome dele é Rodinei. Vou fazer porque tá me convocando, meu camarada. Você quer ser visto no Rio de Janeiro? Eu vou te ajudar. Quer ser visto aqui? Quer? Teodoro vai te ajudar, vai te ajudar. Eu vou te dar uma ajuda. Eu vou te dar uma ajuda. Eu vou te dar uma ajuda, tá? Eu vou te dar. Porque você vê cada absurdo ali, cara. Que caramba, o que é isso? Os deputados da Alerj não podem, tá, fazer nada em relação à Lei 9.537, tá, doutor? Advogado, né? É advogado. Mostrou até que tem um negocinho lá, né, que é a OAB. É? E tá vendo ali o major falando que fez uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Ele fez e é só o advogado assinar. É advogado que assina. Tá certo isso? Vamos perguntar lá pra OAB. Se tá certo isso, né? O major falar lá com ele, né? Nesse não sei o que é ali, né? Um canal, né? Que já tá tudo pronto. São 100 e poucas páginas. Tá pra falar sobre essa ADI, né? Essa DIN pra tratar sobre a questão da recomposição salarial, né? E aí você, como advogado, só sabe assassinar. E você, então, é advogado, né, cara? Não é isso? Mostrou lá que, de fato, ali tem a OAB, né? E aí, será que você pode, como advogado, permitir que ele faça isso? Não, Teodoro, que eu sou comunicador, então você tem que decidir o que você quer, pô. Você tem que decidir, cara, o que você quer, pô. Eu, Teodoro, por exemplo, sou advogado. E quando eu estou tratando sobre legislação, né, cara, a minha situação, ela fica dupla. Porque eu sou advogado, tá? Mas eu estou aqui disseminando conhecimento porque eu escrevo sobre isso. E aí eu tenho para além do resguardo, né, da atividade como profissional advogado, né, cara, eu tenho o resguardo da Constituição Federal sobre a manifestação do conhecimento, do pensamento crítico, né, em especial, e é isso. Então você precisa decidir, cara, o que você quer. Olha quanta coisa pra cuidar, gente. Tá muito difícil pra mim, pô. Porque, caramba, eu não quero guerra com ninguém, eu quero só que as pessoas façam coisa certa, mas tá difícil, então não vai fazer não, então vai dar ruim, Então, o governo do estado aqui, o doutor advogado, né, não vai fazer não, tá? E você sabe disso. Se você estudou, né, você sabe disso. Porque não vai poder fazer. Sabe por quê? Que eles vão poder fazer ação direta de inconstitucionalidade, né, pra falar sobre GRAM, pra falar sobre recomposição salarial, que é outra lei inconstitucional, tá? É outra lei inconstitucional, hein, pessoal? Vou fazer um vídeo específico, tá? Próximo vídeo, posterior a isso, vai ser sobre essa questão da recomposição salarial e desses temas, tá? O 160 e o 1177. Vamos falar sobre isso. Não vão fazer, porque foram eles que fizeram. Então, você faz uma lei que é inconstitucional, e aí você vai fazer uma representação, porque não é a DIN, tá, doutor advogado? Não é, tá? Vamos aqui, dialeticamente, quer uma ajuda? Vamos aqui, pô. Não é, pô. Eu discordo do nobre colega advogado aí, doutor Rodinei, não é isso? São Paulo aí, que faz esse programa Segurança e alguma coisa. Eu discordo, tá, nobre colega? Porque se nós estamos falando de uma legislação estadual, pô, o que a gente faz com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, artigo 118, parágrafo único, inciso 9? E nós não precisamos de 100 e poucas páginas. E você aí, doutor advogado, OAB-RJ, né, precisa estar atento a isso, tá? Porque ele verbalmente ali, pro país inteiro, diz que é só o advogado assinar e mandar. Meu camarada, e você tem que correr pro Estatuto da OAB, tá? E ler pra entender, cara, se você pode fazer isso como advogado, tá? Então, abertamente, quem fez essa ação direta foi lá aí outras pessoas que não o advogado que vai acostar sua assinatura. Então, a gente tem que entender, cara. E não pode fazer ação direta de inconstitucionalidade, porque o parâmetro de controle constitucional, tá? Não é, com todo respeito, deferência devido ao nobre colega, doutor advogado aí de São Paulo, doutor Rodinei, com todo respeito e deferência devido, meu caro, não pode fazer ação direta de inconstitucionalidade, tá? Porque o parâmetro de controle não é a Constituição Federal, e sim a Constituição do Estado. Então você não pode promover a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, porque o Supremo vai falar, epa, essa violação, ela é indireta, meu camarada. Então você tem que olhar a tua Constituição do Estado, que vai dizer que o artigo 118 fala que é lei complementar. Então o controle, meu caro, não vai ser feito por eles, porque eles não podem fazer, tá? E não adianta procurar outro partido, porque o partido pode ser de outro... O deputado pode ser de outro estado, mas o partido é nacional, meu caro, não é partido estadual, pô. Eita, Teodoro, cara, me deixa quieto, pô. Ficar me irritando, né?
e depois quer ficar chateadinho, cara. É isso, pô. Porque tá me prejudicando aí, tá? O nobre colega advogado aí e doutor Rodinei, tá? E o Major Luiz, vocês estão me prejudicando, pô. E aí não vai passar, pô. Porque é isso aí, tô sendo prejudicado. Militar, sargento bombeiro militar reformado. O que fazer com isso? Também não sei, vamos junto, pô. Então não tem essa de Adim, cara. Olha que loucura. Olha que loucura, pô. É a mesma coisa que aconteceu no respeitante lá, a questão do RE, pô. Recurso extraordinário que ia subir, né? E eu queria muito ter ido no carrinho com ele, mas não pode, pô. Porque o que tá fixado no tema, eu acho que é esse tema 160, né? Eu acho que é o 160. Ele parte da premissa, tá? De que essa legislação aí, astuto, ô astuto, a 9.537 no Rio de Janeiro, seguiu o procedimento da legislação estadual. Isso não seguiu, Theo! Eita, Theo, não é? Não seguiu o processo legislativo de lei complementar, pô. Então, de fato, não há que se falar sobre isso. Porque você não chega a discutir o tema que fixou ali a constitucionalidade desse desconto previdenciário, porque a própria lei que criou é inconstitucional, pô. Então você não chega nem no tema. Eita, Teodoro, é sobre isso, pô. E não vai ter deputado nenhum pra fazer, pô. Teodoro, não tem, cara. Não tem, pô. Não tem porque é um absurdo. E o MP precisa intervir. E quem vai poder fazer isso aí, de verdade aqui, vou convocar de novo as doutoras meninas do conselho aí, seccional. Vamos ler, tá? Eu acho que é isso aqui, tá? E eu acho que vai ser muito maneiro, né? As duas meninas aí, tá? As doutoras aí, presidente e vice, tá? Da OAB-RJ, as meninas que vai botar os homens militares aqui do Rio de Janeiro na quadra deles, tá? Porque observem lá, tá? Essa legitimidade aqui para propositura aqui da representação de constitucionalidade, tá? Da Lei 9.537, doutoras, com todo respeito, tá? É a minha opinião acerca disso, tá? E olha que coisa, né? Mulheres fazendo isso, tá? E vai ter que respeitar as meninas, e não vai sair mais. Por mim, eu penso isso, tá? Porque as meninas chegam aí, vice-presidente, presidente da OAB, pra isso aqui, ó. Porque não vai ser outro, que não tem outro para fazer. Leiam lá quem são os legitimados, tá? E nós temos aqui o conselho, né? Artigo 162, tá? E a gente tem que ler com cuidado, tá? Porque tá toda bagunçada, toda machucada a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. É uma bagunça isso aqui, cara. Mas, a princípio, né? Você tem ali o artigo 162, parágrafo... o artigo 162, tá? Da Constituição do Estado aí do Rio de Janeiro, cara. É do Estado, tá? É do Estado. Que vai dizer aqui que um dos legitimados, né? Para poder fazer os questionamentos tanto da Lei 9.537 quanto da lei que fala sobre recomposição salarial, aqui, ó, pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Porque por partido político não vai ter, cara. A representação ao TJ não vai sair. E é por isso que não fizeram. E eles sabem, tá? Os deputados da LERJ têm ciência, porque eu tô falando isso desde o ano passado, pô. Mas não vai fazer, né, Teodoro? Não vai fazer. Mas a OAB pode, pô. Eles não podem fazer, porque, caramba, vai ficar muito claro, né? Porque você é partido político, você vai lá e faz uma representação de constitucionalidade da lei que criou, né, esse sistema de proteção social no Estado do Rio de Janeiro. O que fazer com isso, cara? Você ali, e detalhe, tá todo mundo junto. Porque quando você faz, né, uma tramitação, né, você tem ali a possibilidade, por exemplo, os deputados todos que participaram, né, dessa produção dessas normas que falam sobre essas alterações em 2021, cara. Se você entende que você está tendo ali uma prerrogativa ali sua enquanto deputado violada, né, no meu entendimento caberia mandar de segurança para dizer, opa, TJ, olha aqui, ó, esses camaradas estão tramitando aqui uma lei ordinária quando na verdade deveria ser complementar, pô. O que fazer com isso? Teria parado. Então como é que você faz? Você não tem ninguém que possa. Porque, de novo, afirmo, respeitem a advocacia. Por isso que eu falei, né, em relação à questão dessa intervenção da OAB nas práticas, né, dos advogados, tá? Que não se confunde com o processo legislativo e com a legitimidade do parlamentar, tá? É sobre isso aqui, tá? Vamos estudar que a gente vai entender isso. Prerrogativa é isso, cara. Legislação específica da OAB. Porque é o seguinte, cara, a gente não pode ir no deputado, mas a gente pode ir quem tá no entorno, que é advogado e que responde perante o Estatuto da Ordem dos Advogados. Então só a OAB aqui, no meu entendimento, é a única que pode fazer isso, pô. Teodoro tá aqui pra isso. Vou botar, ó, de novo, pipinha da OAB lá no alto. Só a OAB vai fazer, tá? Eles não podem fazer, pô. Porque vocês entendem? Se eles criaram o problema e agora eles vão entrar com uma representação de constitucionalidade, mas qual partido vai fazer isso? Você imagina, cara, o PL, né? Por exemplo, os partidos de direita ali que participam efetivamente dessa questão de segurança pública promover uma DIN, não tem uma representação aqui, não tem como, pô.
uma representação de constitucionalidade, de novo afirmo, 3 páginas, tá? Teodoro, 3 páginas, tá? 3 páginas, porque não precisa tudo isso, cara. Porque você está discutindo, né? Você, quando faz uma representação de constitucionalidade, basta que vocês leiam a lei específica que fala sobre isso, vocês vão entender, pô. Porque você vai o controle, né, cara? É um controle ali formal, não é material, é formal, cara. É um processo objetivo ali. Caramba, o que é isso? Cheguei agora, cara. Mas é isso, pô. Então não tem muito o que dizer, né? Excelência, aqui, ó. Preto no banco, meu caro. Preto no branco, tá? A gente não precisa nem discutir a emenda constitucional de 103 de 2019, que a lei 13954 invadiu o decreto 66769. Nada disso. Pro Rio de Janeiro é diferente, cara. Que a gente se deu bem. Não é só horror no Rio de Janeiro e violência. A gente se deu bem. Papai do céu abençoou. Epa! Os astutos, né? Acharam que estavam ali sendo espertos e causaram isso. Mas agora vem a nossa vez. E é por isso que voltou o RE. Na verdade, nem entrou, né? Não. Por quê? Porque a discussão ali, né, cara, daquele tema, você parte da premissa de que a Lei 9.537 seguiu o parâmetro de constitucionalidade subscrito na Constituição do Estado. Isso não aconteceu, porque eles não seguiram, tá? Esse procedimento de lei complementar, não seguiram. E o que fazer com isso, Teodoro? Quebrar inteira, inclusive, a questão da recomposição salarial. A recomposição salarial, cara, também é constitucional, essa lei 9.000 e alguma coisa, né? Caramba, cara, se você olhar essa lei, é muito louco isso, tá? Porque aí você olha a legislação e o modus operandi, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, tá? Ministério Público do Estado, o modus operandi é o mesmo, tá? O modus operandi, afirmo com veemência, é o mesmo, tá? Porque aí você dá um comando genérico, né? E você fecha a LERJ e dá na mão do governador do estado aqui, né? A possibilidade de legislar. E aí é o Deus nos acuda e é essa barganha, né? É que causa todo o sofrimento dos militares estaduais. Eu, Teodoro Chagas, advogado, né? Especialista e alguém que estuda e escreve sobre direito militar, afirmo a vocês aí, MP. É isso. E aí a gente tem que entender, de novo, afirmo, qual é a consequência para essas pessoas, né, que estão fazendo isso aí na LERJ. A gente tem que entender, porque você não pode se escorar e dizer que é uma questão interna corporis, não. Porque isso aqui é dolo. Vocês sabem que não podem, tá? É o legislador que está fazendo. É o próprio legislador que está ofendendo a lei, cara. A Constituição, tá? A Constituição, ela te dá limites, legislador ordinário estadual. A Constituição Federal te dá limites, tá? Porque essa é a essência, né? E aí, olha que coisa louca, né? E aí você tem essa lei 9.436, né, de 14 de outubro de 2021, que vai falar sobre a recomposição anual, né, dos servidores públicos. E aqui eu tenho uma coisa aqui muito estranha, tá? Que eu vou fazer um vídeo específico para mostrar para vocês. Olha o artigo 1º, tá? Aqui, por favor, doutrinadores aí de direito constitucional, administrativo, enfim, qualquer pessoa que tenha ali esse conhecimento aqui em relação a essa interpretação da Constituição, né? Mas não como profissional advogado, mas nessa introspecção, né? Doutrinária do direito, né? Para a gente conseguir fazer toda essa interpretação, né? Vamos juntos aqui, eu escrevo sobre isso, estou chegando agora, de novo afirmo direito constitucional. E aí você tem o artigo 1º, tá, dessa lei que fala sobre recomposição. Olha como a gente nem chega a discutir isso e eles têm que pagar por isso, inclusive o governador do estado, tá? Porque olha isso aqui, Ministério Público, artigo 1º, o Poder Executivo autorizado a conceder, para efeito do disposto no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, recomposição salarial aos servidores públicos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Cara, então o Poder Executivo, né, ele vai conceder recomposição salarial, né, aos servidores públicos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. É ele que vai fazer isso? E mais, tá? Você está utilizando como parâmetro dessa recomposição salarial o artigo 37, inciso 10. Por que eles estão fazendo isso aí? Fica a dica, doutores advogados, tá? E OAB-RJ. Precisamos sim fazer a trincheira, OAB. Precisamos, tá? Porque se você for olhar o 3710, a grande questão que se coloca aqui é a questão do subsídio. Porque nós tivemos alterações sensíveis nessa parte da Constituição que fala 37, 38, 39, 40. Nós tivemos diversas alterações que não foram aqui feitas na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. E em relação
a questão do subsídio. Vamos entender o que é subsídio? E vamos entender se você, como comandante-geral dos bombeiros, da PM e os oficiais que participam do governo, se pode acumular cargo, se você recebe subsídio, se você... É por isso. Então, não vou utilizar a Constituição do Estado como parâmetro que vai dar ruim, Teodoro. Eu vou utilizar a Constituição Federal, mas não pode, pô. Porque nós temos uma Constituição do Estado e vocês têm que respeitar, pô. Porque a previsão, né, de proteção ali social, né, a verdadeira proteção, porque o que vocês fizeram é hediondo, tá? É hediondo, afirmo com veemência, é hediondo. É o que tá lá na Constituição do Estado, pô. Mas aí você utiliza isso aqui, ó, 37. Temos que ver, né? Se você pode também, lendo a Constituição, por favor, doutrinadores aí de direito constitucional, me ajudem, tá? Eu não tô ficando doido. Se você pode fazer essa vinculação direta, tá? Da recomposição com esse Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo. Meu Deus, Teodoro, o que é isso? É, cara. Mas o círculo de horrores não termina e os deputados da Alerj precisam responder por isso, tá? Porque, caramba, cara, muito triste ver isso, tá? Muito triste. E aí você vai lá, ó, parágrafo, artigo 3º, parágrafo 2º. Vou fazer um vídeo específico, mas eu não consigo, porque eu sou doutrinador da veia, né, cara? Eu não consigo. Meu Deus, eu falo muito por isso, porque eu fico desesperado, eu tenho, sabe, eu fico emocionado, porque, caramba, o que é isso? O que a gente tá fazendo, cara, com a vida das pessoas? O que a gente tá fazendo, pô? O que é isso, cara? O que é isso, meu camarada? Não fala que lê a Bíblia, tá, cara? Porque, caramba, o que é isso? Tô estudando e fazendo aqui. Você não lê, não, pô. Porque senão você não teria coragem. Você não teria coragem de fazer isso. E usar, cara, a palavra do Senhor para legitimar o que vocês fazem. É isso. Artigo 3º, tá? Parágrafo 2º. O Poder Executivo fica desobrigado a cumprir o disposto no caput, que vai falar sobre essa questão da recomposição, tá? Nas hipóteses de calamidade financeira declarada. Esse aqui é o salvo-conduto, né, para que ele faça o que ele está fazendo hoje, o governador do estado, e eu entendo que nós precisamos avaliar, sim, essa questão até de responsabilidade, tá? E de impeachment, eu entendo. E aí, rediscutir, tá? Doa quem doer, respeitem a advocacia. Eu penso o seguinte, que nós temos que fazer isso, tá? Avaliar essa questão do impeachment. E avaliar também essa questão, né, porque eles querem votar para tirar ministro do Supremo. E a gente pode também, tá, tirar esses deputados que fazem esse tipo de coisa. Porque isso aqui é um absurdo. E é por isso aí, Major Luigi e doutor advogado de São Paulo, Rodinei, não sei se o sobrenome, nobre colega, não sei, mas é por isso que não vai ter ação, né, de controle concentrado ao TJ do Rio de Janeiro. E outra coisa, o ABRJ, que nós precisamos avaliar, tá? Porque diversas demandas chegaram ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e nenhum juiz avaliou a própria constitucionalidade, cara, dessa lei 9.537, todos esses absurdos, essa imundície que eles fizeram em 2021 com o militar estadual, cara, e em relação ao servidor público do mesmo modo, pô. Porque em relação ao servidor público já estava aqui nesse momento de 2021 sedimentado o entendimento que para alterar, tá, a legislação que trata sobre regime jurídico do servidor público do Estado e Polícia Civil, lei complementar, cara. E olha o que vocês fizeram, vocês jogaram todo mundo aqui, inclusive o servidor civil. Não pode, pô. Porque em relação ao bombeiro e policial, para você aí, servidor do Estado, entender o que o doutor Teodoro aqui tá falando, teu camarada, tá? Presta atenção aqui em mim. Para você falar sobre recomposição, você está falando sobre remuneração, sobre verba alimentar das pessoas, né? E aí você já tinha sedimentado esse entendimento no artigo 118, parágrafo único da Constituição do Estado, em relação à necessidade de lei complementar, para falar sobre regime jurídico de servidor público civil, cara. Do militar aí, do policial civil também, tá? De novo, afirmo, tô fazendo estudo em relação à Polícia Civil. Vai dar ruim, tá? Porque a Polícia Civil, cara, a gente tem que pegar a Constituição Federal e adequar a Constituição do Estado para depois você começar a falar sobre lei orgânica dos caras aí da Polícia Civil, tá? Problema de vocês, pô. É isso, cara. Porque as pessoas, elas não recuam não, a BRJ. E o Teodoro aqui é acadêmico, pô. Meu negócio é doutrina. E vamos todo mundo pra justiça. Vamos todo mundo pra justiça. É isso. Tem que aturar, cara. É isso. Olha a importância do advogado, escrevi. Olha a importância, né? Eu sou muito mais útil ao meu país. De novo, afirmo, cara. Se eu ficar na escola da advocacia fazendo aqui doutrina pra, ó, pegar esses camaradas. Porque senão fica difícil, pô. E essa é a importância da gente não ter essa proximidade com militares, todo respeito a essas autoridades, tá?
Mas ele lá e a gente aqui. É, ó, homenagem pra vocês aí. É o... é isso aqui, tá? É o fight. É isso. Eles são esse aqui, tá? Ah, eles são esse. Esse aqui é o OAB. Aí a gente vai pro fight com eles, né? É o gato e o rato, né? Resolvi isso, tá? Não tem jeito, cara. Tem que aturar, Teodoro, né? Cheguei pra isso, pô. E vou de novo falar aqui, tá? Eu acho que a presidente e a vice tem que chamar o feito aqui. Vamos junto aí, pô. Dou tudão, pô. Porque não vai acontecer, tá? Os deputados da LERJ não vão fazer. Não vão fazer porque é um troço absurdo, eles não conseguem. Então para com isso. E aí você falar que você vai fazer ADI, tá? É porque, muito provavelmente, a equipe que estudou isso, com todo respeito, é a minha forma de interpretar, tá? Para você falar que vai fazer uma ação direta de inconstitucionalidade, né, em relação à recomposição salarial, é porque você está partindo da premissa de que eles estão utilizando o 3710, mas não é não, tá? Não é porque tá aqui que é não. É porque o Supremo vai falar assim, opa, pessoal aí do Rio de Janeiro, meu camarada Teodoro tem razão, cara. Esse camarada advogado aí do Rio tem razão, tá? Assim como eu não vou receber esse RR, recurso especial falando sobre a paridade, GRAM, enfim, né? Eu também não posso receber essa DIN, porque vocês têm um controle de constitucionalidade previsto na legislação aí, ordinária estadual, né? Na forma do artigo 118, né? Que por desejo do constituinte estadual foi dito ali, né? Que você teria lei complementar para tratar sobre direitos e deveres, tudo aquilo que está previsto ali para o militar estadual. Mas aí jogou todo mundo junto, tá? E eles sabem que não podem fazer isso. Eu quero muito entender, tá? De verdade, como é que você fala numa lei estadual que você vai autorizar o Poder Executivo, né, a falar sobre recomposição salarial dos servidores públicos do Poder Executivo, estamos juntos. Mas o governador do estado falar sobre recomposição salarial do Legislativo e Judiciário, e aí ele fala, né, no vídeo que só quem se ferrou foi o Estado. Claro, porque isso aqui é um não jurídico. Tanto a forma, a casca, né, porque essa lei é uma lei ordinária, quanto esse conteúdo do artigo 1º. Isso aqui é dolo, a gente tem que entender o que aconteceu e não adianta espernear, vai ter que resolver. E por isso, de novo, afirmo que a presidente e a vice, né, que vai chegar aí para resolver, porque é o que sobra. O que sobra, pessoal, no artigo 162 da Constituição do Estado, que fala quem são os legitimados para propor, né, a representação de constitucionalidade ao TJ da Lei 9.537, Sistema de Proteção Social, e essa imundícia aqui, que é essa Lei 9.436, de 14 de outubro de 2021, só OAB-RJ. É só OAB, pô. Teodoro, é só OAB, pô, mais ninguém. Não tem outro legitimado no Estado do Rio de Janeiro que possa promover a representação de constitucionalidade, tá? É sobre isso. Haja vista o que vimos aí no que se refere à ação civil pública que tratou, né, que o MP promoveu no respeitante ali a GRAM. Então eu, Teodoro, é a OAB-RJ que tem que fazer, pô. E de novo as meninas aí, vice-presidente e presidente, resolver esse negócio e botar esses homens na quadra deles. Porque, de novo afirmo, eu não estou destituído da OAB-RJ. Muito tempo de estudo, tudo documentado. Não estou destituído aqui de embasamento jurídico para falar isso, pô. É isso, cara. Esse militar aí, né, ou essa pessoa que teve essa infeliz postura, né, de ir até a ordem ali e, de alguma forma, né, causar, né, essa apreensão aí na presidente ali da OAB-RJ, né, isso precisa ser avaliado, doutora. Doutora, isso precisa ser avaliado, porque a gente tem que entender ali qual é o interesse, cara. Porque os militares estaduais, doutora, estão desesperados. Eles são desesperados. Porque a gente não consegue caminhar, né? Porque tá tudo travado, né? Por exemplo, se você for falar, então a gente tem que entender qual foi o contexto, identificar essa pessoa, né? Conduzir essa investigação de uma forma ali racional, né? Pra gente entender qual foi a motivação da ida dessa pessoa até lá. Porque é isso, eu falo com militares diuturnamente, e é isso, cara, porque você não vê saída para isso, né? E de repente essa pessoa pode ter depositado aí no presidente da ordem, né, essa confiança de tentar ali conversar e pedir ajuda. É isso, poxa. Então a gente tem que entender. E se porventura, tá, tem alguma relação ali, os rigores da lei, porque é uma figura de autoridade, de importância, assim, caramba, indescritível, tá, cara?
Porque no momento em que ela é eleita, tá, tanto ela quanto a vice-presidente da OABRJ é uma figura de autoridade importantíssima, tá, para a mantença, né, da própria democracia, né, dessa questão do regime republicano, porque a OAB ela tem ali uma importância fundamental. A Constituição reconhece isso quando diz no artigo 133, né, que o advogado é indispensável à administração da justiça, porque somos nós que fazemos isso aqui, pô. Eu vi ali a fala do nosso colega aí, doutor advogado, né, falando sobre essa questão de você criminalizar o advogado, confundir o advogado com o cliente. Caramba, que lindo, que lindo. Eu fico convocado quando eu vejo esse tipo de coisa, né? Parabéns, doutor. Foi, assim, muito lindo ali o que você falou, tá? Muito maneiro isso, porque isso traz, né, essa sensação, né, essa coisa bacana da nobreza da advocacia. Eu sei que os camaradas aí, advogados e advogadas, estão, né, muito cansados, né? Mas vamos à luta, pô. Nós somos perfeitamente, vamos ler Moisés, tá? Teodoro aqui vai ser Moisés para a advocacia. Vamos ler a Bíblia. Moisés, não vai dar, Moisés. Os camaradas estão vindo, Moisés. Como é que a gente vai passar nesse mar aí, Moisés? Nós somos perfeitamente capazes. Vamos conseguir, pô. Conseguiram, né? E é isso, pô. Nós somos perfeitamente capazes. Nós temos plenas condições de conseguir. Todos juntos, tá? Pra pegar esses caras. E a gente pega. Então eu sou Moisés, tá? E é isso. Eu tô aqui convocando meus colegas advogados, tá, a levantarem a cabeça, porque nós somos capazes, né? Então eu vou misturar, tá, Moisés com Davi, tá certo? Moisés, temos condições, somos perfeitamente capazes. E o Davi, né, é o Teodoro, tá? Que vai dizer assim, ó, levanta a cabeça, pô, você é advogado. Você precisa, cara. Você precisa fazer isso. Porque nós garantimos, tá, o exercício do direito dessas pessoas. Coletivamente, individualmente, nós somos essenciais à administração da justiça. Então todo mundo na minha caverninha de adulão, tá? Teodoro convida os doutores advogados, vamos todo mundo para a caverninha de adulão, tá? Que o Teodoro vai incentivar e vai motivar vocês. Teodoro sente medo, tá? Porque essa guerra é injusta também. Mas Josafá, eu acho que é ele. Josafá nos ensina, tá certo? Porque quando a peleja é injusta, né? É o próprio Deus, cara, que vem para nos socorrer. E é isso. É isso, tá? E Teodoro não precisa propor ação não, Theo. Fica calmo aí, cara. Porque vocês vão ver o que eu vou fazer. E é isso. Leiam a Bíblia. Ela não tá aqui comigo agora. Porque eu teria muito prazer em ler essa passagem para vocês, tá? Para vocês entenderem, né, onde que eu busco essa minha. Porque eu também sinto medo, né, de ser morto, né? De novo afirmo, não vou ser fuzilado, tá? Como a Marielle foi. Não, Marielle Franco não vai, de novo não vai dar. Porque é isso, tá? Mas é de outra forma que isso acontece. E o Teodoro tem medo, porque eu sou errante, né? Eu confio naquilo que eu, né, estou fazendo, né? Na promessa que eu tenho que cumprir, no sagrado aqui, na minha intimidade, eu sei que eu tenho que fazer. Mas eu sou obediente àquilo que eu sinto. Então tem coisas que eu não faço, né? Porque não é para fazer, pô. Porque não precisa. Porque muita coisa, a obra já está pronta. E eu não tenho o que fazer, porque eu não tenho que piorar, né? Porque a pessoa vai precisar receber a reprimenda necessária, justa e necessária, tá? Para fazê-lo voltar, retornar para casa. Porque eu não quero mal de ninguém, pô. Então não é que o Teodoro é otário, né? O Teodoro pensa o que você aí, meu camarada, autoridade, não pensa na sua família, na sua própria dignidade, na sua mãe que é doente, em tudo que você tem, que você vai perder porque você não tá achando que eu sou otário. Tudo que eu afirmo aqui, cara, não é que eu não tenha certeza, mas é porque, de novo, vamos ler a Bíblia, pô. Vamos ler a Bíblia que vocês vão entender, tá? Eu acho que é Josafá. Josafá vivencia uma situação, tá? Como essa na Bíblia. Vocês leem aí que vocês vão entender, né? Segunda Crônicas, né? Eu acho que é o capítulo 9. Eu acho que é isso. Que ele vai falar sobre isso, tá? Porque você tem ali uma guerra injusta. Eu sinto medo, mas eu confio naquilo que eu sinto, né? E eu sigo, pô. E a advocacia tá muito, muito calada. Não, a gente tem que ocupar os nossos espaços, inclusive para questionar o próprio TJ. É questionar o próprio TJ, meu camarada. É sobre isso, tá? A gente tem que fazer, tá? Que vai dar ruim pra muita gente. Eu não vou lembrar aqui qual é o capítulo que fala, tá, pessoal?
mas eu acho que é Josafá sim, porque ele vai falar sobre essa questão. É uma passagem lindíssima, tá? Lindíssima, porque de novo afirmo, os caras estão me enchendo, me perturbando, né? E aí eu vou estudar, né, cara? Porque, caramba, a gente tem que conseguir sair dessa situação, né? Porque, caramba, tá muito difícil pra gente, cara. Tá muito mesmo, tá? Tá muito mesmo. E eu quero muito ler, né? Eu tenho certeza que segunda Crônicas, me perdoem, tá? Se eu não tô sabendo falar aqui, mas você tem isso, tá? E vai dizer, né? Pra poder ter calma. E é muito interessante depois o final, né, cara? O final dessa história aqui na Bíblia é a coisa mais linda, cara. É a coisa mais linda, porque depois você vê o final, né, de Deus, né? Não precisaram fazer nada ali. E é isso, pô. Então vamos levantar a cabeça, advocacia, pegar esses caras, porque tá difícil, hein? É isso, cara. E aí você tem toda essa situação. Isso só o ABRJ para resolver isso, tá? Legitimado ali, previsto, né, na lei, né, na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que tem que chegar para resolver isso. E várias outras coisas, tá, doutores? Várias outras coisas, porque é o AB que tem que fazer, pô. Como parâmetro ali de controle, né, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, pô. Nós temos outras coisas, por exemplo, nós temos dentro dessa lei 9.537, né, que alterou lá a lei 279, doutoras, advogadas aí, presidente e vice da OABRJ. Nós temos, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada ali procedente, né, que analisou aquela parte final, quando vai falar que você não pode, tá, fazer a conversão, né, de licença-prêmio em dinheiro. Cara, e eles fizeram tudão, colocaram na lei mesmo após o julgamento final, mas assim, se eu entendo que eu vou implementar, né, uma ditadura disfarçada, eu não estou me preocupando, né, com as decisões que estão sendo proferidas, tá? Vamos analisar aí para você ter uma noção da importância da intervenção da OABRJ, porque não vai ter outro para fazer, tá? Eu sei disso, cara, mas eu tentei, né? Mas não vai ter jeito, tá? Porque vai continuar essa ladainha, eles vão empurrar isso até a próxima eleição, tá? Porque senão vão perder todo o capital político e é assim que vai acontecer, tá? É isso. Então, artigo 77, tá? Da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, eu gostaria muito de convocá-los à leitura, tá? Vamos aqui. Constituição do Estado do Rio de Janeiro, artigo 77, eu gostaria de convidá-los à leitura, tá? Do artigo 77. Artigo 77, inciso 17, tá? Inciso 17 da Constituição do Estado vai dizer assim. E observem, observem aqui, eu vou falar e depois vocês vão conseguir entender. Mas vamos aqui. O servidor estadual, né? O servidor público estadual, civil ou militar poderá gozar licença especial e férias na forma da lei. Qual seria a lei? Estatuto dos Bombeiros, né? Que vai dizer que pode contar em dobro. Trabalhe o que quiser. Tem toda aquela situação lá. O que fazer com isso? Também não sei. E aí vem o decreto da intervenção militar, Braga Neto, né, junto com a Procuradoria do Estado, e criam o decreto 24A. É imoral, ilegal, inconstitucional, é indecente, é hediondo, é tudo que vocês imaginarem, mas tem isso, tá? Sob a forma de direito de contagem em dobro para efeito de aposentadoria, ou tê-las transformadas em pecúnia indenizatória, segundo a sua opção. Então a Constituição do Estado vai dizer que pode contar em dobro. Meu Deus, tava falando de sindicância. Não vou falar. Vídeo longo, problema seu, senta aí e vai assistir. E você tem aqui, ó, o servidor público, né, estadual, civil ou militar, poderá gozar licença especial e férias na forma da lei, ou de ambas dispor sob a forma de direito de contagem em dobro para efeito de aposentadoria. O que foi objeto de um ADIM, tá? ADIM 227-9/600 de 1997, foi o finalzinho aqui. O que foi objeto de ADIM foi ou tê-las transformadas em pecúnia indenizatória segundo sua opção. Foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, tá, pessoal? E esse finalzinho aqui, tá? Ou tê-las transformadas em pecúnia indenizatória segundo sua opção, foi julgada inconstitucional. Inconstitucional, tá? Nós tivemos esse julgamento, cara. Aí você tem aqui o acórdão, pelo que tá aqui pra mim, tá? 18 de maio de 2001, essa parte final, ou tê-las transformadas em pecúnia indenizatória segundo a sua opção, foi julgada inconstitucional, cara. O que fazer com isso, Teodoro? Caramba, meu camarada. E a base para isso, tá? De você pode, a Constituição do Estado diz que você pode contar em dobro.
O Estatuto dos Bombeiros diz que você pode contar em dobro, cara. E a parte final, né? Ou tê-las transformada em pecúnia indenizatória é inconstitucional, e eles fizeram. Eles colocaram isso, cara, na Constituição. Eles colocaram isso nessa lei aí, cara, 279, na 9.537, né? Olha que ousadia, cara. Olha que ousadia. E aí vai dizer, ó, que foi feito o controle, né, de constitucionalidade, da ação direta de constitucionalidade, o artigo 77, inciso 17 da Constituição do Estado, eles utilizaram como parâmetro, né, para entender se houve ou não afronta à Constituição Federal, né, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, tá? Inciso 2º A, e artigo 169 da Constituição Federal. Então, quando confrontou essa disposição ou tê-las convertidas em pecúnia, que eles estão fazendo, sacaneando o direito de todo mundo, tá? Sacaneando o direito de todo mundo, porque quando você vai pegar o valor lá da indenização, né, em dinheiro, da licença-prêmio das férias, cara, o valor é muito menor, porque eles correram também e modificaram a fórmula de calcular. E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Alerj fez isso, cara. Doa quem doer, cara. E ninguém faz nada, pô. E ninguém faz nada, cara. E o que fazer com isso? Também não sei, cara. Federalizar, né? Chamar o Ministério Público da União? Não sei, cara. Alguma coisa tem que ser feita, pô. Alguma coisa tem que ser feita, pô. Doa quem doer, cara. Toda hora você não fica com medo, claro que eu fico, mas eu leio a Bíblia e penso, caramba, cara, seja feita à vontade, né, do Senhor, porque o que eu vou fazer, cara? Eu não posso me calar, porque aí eu vou morrer. Eu, Teodoro, vou morrer como pessoa. Porque, caramba, eu tenho condição de discutir, cara, e tô quieto, não faço nada. Não posso fazer isso, pô. Eu não posso fazer isso, tá? Eu fiz juramento pra isso quando eu ingressei pra OAB, cara. Eu não vou permitir isso, porque eu vou falar. Eu vou falar e eu vou entrar pra história falando isso, cara. Doa quem doer, pô. Porque tudo está registrado, sabe? E eu me posicionei, cara, do lado certo da história, pô. Doa quem doer, pô. Reflitam aí, advocacia, Estado do Rio de Janeiro. Reflitam sobre isso, tá? Porque teu camarada aqui tá dizendo, pô. E é isso. E o pior de tudo, para essas pessoas que fazem isso, é porque eu, Teodoro, cara, de novo afirmo, a advocacia para mim é rápido, porque caramba, e só faço isso, pessoal, porque eu tenho que me manter e preciso ter condição de fazer todo o investimento acadêmico que eu, Teodoro, preciso, porque senão nem advogar eu advogaria, cara, eu ficaria só quietinho fazendo ali doutrina. Porque é muito difícil, cara, você advogar e fazer doutrina, mas eu, infelizmente, hoje ainda preciso, cara. Então é isso, porque eu não tenho interesse nenhum, pô. Porque, caramba, olha quanta contribuição eu trago pra todo mundo, o país inteiro, pô. É isso, só preciso de escora, cara. Me deixa quietinho, porque, caramba, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, pô. E é isso, cara. E olha o que eles fizeram, pô. E eu quero muito que vocês avaliem quem foi aqui o ministro aí do STF que julgou isso, cara. É sempre a mesma pessoa, pô. É sempre o mesmo ministro, pô. É sempre o mesmo ministro. Fica a dica. Entra lá e vai ver. Teodoro! Entra lá pra ver quem foi o relator, pô. Teodoro, é pra tu correr que me conta, pô. Teodoro, o que é isso? A DPF, tudo. Pega lá pra ver. Teodoro, vai lá, faz isso não, vai dar ruim, tá? É problema seu, tá? É problema seu. É problema seu, tá? Vai lá olhar, cara. E aí você tem toda essa situação. E aí o que eles fazem? Eles vão lá e fazem, né? Essa conversão absurda, cara. Contrariando aqui um julgamento de um madinho. Vamos perguntar qual é a consequência disso, cara? Para você poder, né, quebrar uma ação direta de inconstitucionalidade, cara, só por meio de emenda à Constituição, mas a depender da emenda também não passa, pô. Porque você não pode querer dar uma cambalhota, né, na jurisdição, né, no Poder Judiciário, né, juntos os três filhinhos, né, esses dois juntos para pegar esse aqui, né, Executivo e Legislativo, né, juntos os dois para pegar esse. Não pode, pô, porque você tem uma ação aqui julgada, tá, e o efeito dela, cara. Então você não pode chegar aqui, vou falar uma besteira, e não aplicar, pô. E o que fazer com isso? Também não sei, cara. E tá dando tudo isso aí. Então o OAB só que pode fazer, tá? Porque não vai ter outro, tá? Dos legitimados aqui, então eles usam esse parâmetro aqui de constitucionalidade do 3710, porque eu quero que vocês olhem lá o 37, pô. Olha o 37 todinho pra vocês entenderem, pô. E é por isso que retirou o militar da União do artigo 42. Porque aí você deixa dentro do mesmo... Não, isso vai dar ruim, tá? É um problema seu, tá? É problema seu. Para, Teodoro, para! Militar aí ligando pra mim. Então, o que eu vou fazer, Theo? Theo, o que eu vou fazer? Meu Deus, é isso, tá? Casa. Promoção por merecimento? Quer te promover? Fala aqui pro Teodoro, quer te promover? Então vamos todo mundo junto, pô. Opa, tem que ser igual pra todo mundo. E todo mundo que se lascar, tá? Tem que entender direitinho quem foi o responsável aí, tá? Que quer te promover, né? Eita, Teodoro, lá.
Você dono chato, né? Esse dono chato. Eu tava dentro de casa, cara. Eu fui até todos eles pra falar, vem cá, cara, vamos fazer aqui. Quem tem que fazer suas besteirinhas aqui vai responder a auditoria da justiça, meu camarada. Vai pra lá, tá? Resolve tua bagunça lá, tá? E de novo afirmo, cara, eu sou muito amoroso. Então, cara, eu sempre deixo uma cordinha, né? É isso, cara. Eu falo, epa, peraí, vou escrever isso aqui, né? Eu vou deixar a cordinha, porque se esse camarada for inteligente, né? Ele vai ver essa cordinha aqui, né? A advocacia, pô. Vai ver aqui, epa, Teodoro, pega a cordinha pra não cair no abismo, né? É isso, cara. Porque eu não quero mal de ninguém, pô. Mas não, então, a gente é que sabe. E continua, tá? E continua, pô. Então vamos junto, cara. Vamos juntos, tá? E cada um que responda, pô. Então eu vou fazer esse vídeo específico, tá? Tem muito mais coisa pra falar sobre isso, tá? Sobre essa questão aqui da recomposição, né? Convidá-los à leitura, por exemplo, tá? Desse decreto aí famigerado, tá, pessoal? Decreto 48.318, de 11 de janeiro de 2023, tá? E decreto 47.933, de janeiro de 2022. Cara, isso aqui é um absurdo, tá? De verdade, assim, eu já nem sei o que dizer, cara. Porque isso aqui é uma coisa, assim, que de verdade é sem palavras, tá? O Alerj, OAB, Ministério Público. Ministério Público nem, meu Deus, sabe o que é isso, cara? Que desprestígio, MP, que desprestígio. Eu fico assim de verdade, porque de novo afirmo, né? Eu tive vários professores, né, cara? Promotores de justiça, que é isso, cara? E de novo afirmo, né? Chamar pra dentro de casa e resolver internamente o que houve aí, cara? Porque uma pessoa não pode desprestigiar, né, cara? E, por exemplo, essas questões que envolvem, né, essas demandas, né? Quando você tem um erro crasso, né, cara, de você deflagrar ali uma espécie, né, que não é aquela adequada para poder fazer a defesa coletiva daquele direito, caramba, é um direito coletivo, cara. Tem que ter cuidado para fazer isso, pô. E a mesma coisa você querer falar, né, de direito penal militar e querer chegar e aplicar, né, o que você tem no direito penal comum no direito penal militar, porque é tudo que eles querem, tá? Advocacia, tudo que eles querem, para poder fragilizar os nossos argumentos, para dizer que a gente não entende, né? Então Teodoro estuda, Teodoro ensina, tá? Humildemente, tá certo, pessoal? Mas Teodoro ensina. Então, eu tava falando com o pessoal para terminar, tá? Vou fazer um vídeo específico falando sobre recomposição, falando sobre o porquê que eles não podem fazer e por que não cabe a DIN, tá? Não cabe não, cara. Não cabe, tá? Porque aquele parâmetro, se está sendo utilizado isso para fazer esse estudo de 100 e poucas páginas, que eu vi lá o Major falando, né? Tem que correr de volta para casa. Inclusive, pedi algumas pessoas para me enviar esse negócio aí para eu poder ver, pô. Que eu vou dizer ali, não para desprestigiar, mas para poder dizer, cara, o que tá errado. E não tem essa, porque, caramba, sem vaidade, porque tá me prejudicando muita gente. Em relação aos servidores civis e polícia civil também. Então a gente tem que ver direitinho o que é isso, tá? E aí você tem, eu vou falar sobre isso, vídeo específico, tá? Você tem aqui no CBMERG, né, esse manual aqui, que é absurdo, tá? Porque eles utilizaram uma portaria para criar isso aqui. E aí junta tudo, tá? É o circo de horrores. Aí junta a recomendação do MP dizendo tudo de 2018. A gente tem que avaliar isso, pô. É tudo de 2018, pô. Janeiro de 2018. É coincidência, Teodoro? Não sei, pô. Me ajudem aí, pô. Me ajudem, pô. Tudo de 2018, cara. Intervenção militar no estado do Rio de Janeiro. É isso. No CBMERG, aí você, dentro desse manual, tá? Da correcional aí. Eita caramba! Você tem aqui, ó, no CBMERG, página 66, tá? No CBMERG, a sindicância é regulamentada através de nota. Vocês estão ouvindo isso aí, Ministério Público e toda a galera? Vocês estão ouvindo isso? A sindicância é regulamentada através de nota do corregedor interno, que não existe por lei, tá? Que não existe por lei. Não existe corregedoria interna por lei, tá? Se a própria corregedoria não existe corregedor. E o que fazer com isso? A gente não pode ficar sem nada, eu tô avisando. Mas da forma como está, não pode. Porque olha isso aqui. Corregedor interno. 1666/2018. Normas reguladoras para a elaboração de sindicância no âmbito do CBMERG. Sindicância, cara. Atualização. Publicada no boletim da SEDEC, CBMERG, número 180 MPRJ. Boletim da SEDEC, CBMERG 180, de 1º/10/2018, que por sua vez tem como inspiração, cara. Chega. Inspiração. Tem como inspiração, que absurdo que todas essas pessoas paguem por isso. Isso é uma afronta, cara. E a advocacia tem que se posicionar, pô. Que tem por inspiração o decreto, cara, 7.526,
de 6 de setembro de 1984. 84, pô. 84, cara. E aí eles fazem sindicância, tá? E depois esse troço vira IPM e é uma bagunça, pô. E depois você vai lá e arquiva, por exemplo, usando a Lei 5427 de 2009, quando não é interessante que o Ministério Público saiba o que eles estão fazendo, tá? E com fundamento lá na súmula 473 do STF. Então, assim, é um troço que... E é verdade o que eu tô dizendo. É muito, muito complicado essa situação. É muito mesmo, cara. É muito. Você vai olhar, né? Quando fala aqui do profissional, eles usam, por exemplo, na bibliografia desse manual, cara, o Manual do Inquérito Policial Militar Belo Horizonte. Eles usam um manual, cara, do Inquérito Policial Militar, né? De Belo Horizonte, cara, de 1985, cara. 1985, que vergonha, cara. É, doa quem doer, não fez o manual? Não matou no peito, não escreveu, não fez? Vamos juntos, pô. E para fazer o manual, eles buscam como fundamento, tá? Um decreto, né? Que fala no estado do Rio de Janeiro, né? Sobre você produzir ali atos, né? Aí o comandante pode produzir portaria, decreto 31, alguma coisa, né? E você vai lá e taca o baile, cara. E aí esse manual é muito louco, né? Essa portaria é muito louca, né? Eu vou mandar aí pra muita gente essa portaria, tá? Essa portaria é muito louca, porque ela vai dizer que eles podem produzir manuais, né? E aí, conduzir manuais, aí você tem... Olha que coisa maluca aí, ó, BRJ. Você tem lá... Aí quem vai participar disso, né? Aí o cara tem notório saber, né? Na área jurídica. E quem são? É os que estavam aí participando da Comissão de Direito Militar da OAB. O que fazer com isso? É por isso que eu falei que não dá pra ficar junto. Porque agora o que tu faz? Porque tu vai ter que contrariar ali o teu amigo. Porque tu vai ter que fazer o que tem que ser feito. Porque são essas pessoas que participam desse tipo de coisa aqui, pô. É, cara. É. Pode ser que eu não bote o nome aqui, uns não botam, né? Mas o que fazer com isso, cara? Pessoas aqui, por exemplo, que dão aula de processo penal militar. Processo penal militar e Código Penal Militar na Academia de Bombeiros. Teodoro faz isso não, tá, ué? Por exemplo, esse manual, você não tá falando aqui, né? Dessa natureza especial, né? No que se refere à instrução ali, né? De deserção, né? Porque a deserção não é só o termo de deserção. Você tem outras coisas, inclusive, tá? As diligências para localizar o desertor, cara. Você tem diligência para poder localizar o desertor, né? Então não pode ser feito desse modo, né? Você não pode falar, por exemplo, como eu vejo aqui no manual, né? O poder de polícia e a polícia judiciária militar, cara. Olha a importância de você ter, né, as normas que falam sobre a organização básica dos bombeiros, né? Você de fato ter essa obrigatoriedade de serem produzidas por lei complementar na forma do artigo 118, parágrafo único, 118, parágrafo único, inciso 9 da Constituição do Estado. Por quê? Porque senão, cara, você faz decreto e você altera a competência, que vai impactar no direito penal militar, cara. Teodoro, você vê corregedor, cara, avocando competência. Por quê? Eu tenho um relatório gigante já, tá certo? Tem muita gente aí que precisa voltar para a corporação. E essas pessoas precisam pagar por isso, pô. Precisam, porque o corregedor interno, por exemplo, quantas pessoas foram excluídas, cara? Teodoro, o que fazer? Cara, eu tô avisando, tem que reduzir os danos, pô. E aí eu vou enviar o que eu fiz, né, pra ver se para com isso aqui, cara. Porque, caramba, vai ficar sem nada, Teodoro. Então vamos fazer o que é certo. Então Teodoro vai fazer uma parada muito maneira aqui, tá, pra terminar. Teodoro, como é que é isso aí? Você vai enviar, mas eles podem não aplicar. Pode não aplicar? Vamos ver. Eita, Teodoro, vamos no leitor, pessoal. Ô, pessoal, vamos no leitor, pessoal. Então a gente tem um documento, não tem? Pra terminar, tá? Então a gente tem lá um documento, né? Uma portaria, não é isso? Teodoro estuda. Nós temos uma portaria, não temos? Tem uma portaria publicada, né? Pelo coronel à época, né? Roberto Robadeiro, ele vai lá e publica essa portaria absurda, mas tem, não tem? Então a gente não pode ficar sem nada, né? Não pode não, então então não pode não, então quem vai? Então o Teodoro vai promover, tá? A revisão dessa portaria. A revisão desse manual, não é isso? Pô. É só rever, pô. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá? No final vai dar tudo certo. E eu vou dar pra vocês aqui, tá? Como eu falei lá no grupo, a fundamentação para isso, tá, pessoal? Vou dar a fundamentação para isso, para essa portaria, tá? Então nós temos uma portaria, né, publicada no boletim interno da corporação que vai cuidar dessa questão aí de fazer manual. E aí, muito curioso, de novo afirmo, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, né? Nós temos essa questão de vocês aí, a recomendação também, né? Também
2018, logo no iniciozinho do ano, a gente precisa entender por que isso, tá? Isso tem alguma relação, né, com tudo que aconteceu depois. É isso, cara, doa quem doer, a gente tem que investigar, tá? E é isso. E aí, se vocês tiverem acesso a esse boletim do Corpo de Bombeiros, tá? O Ministério Público tem, tá certo? E aí, se você... Outra questão, né? Isso aqui tem que ser tornado público. Algumas informações aqui. Partes do boletim do Corpo de Bombeiros, eles de fato precisam ter aqui, né, essa restrição no respeitante aos direitos aqui, né, aos direitos, os direitos da personalidade do bombeiro militar, tá certo? Assim como na polícia, mas tem coisas aqui que não podem ser feitas desse modo, elas precisam ser publicizadas para que a gente, enquanto sociedade, entenda quais são as práticas na corporação. A gente precisa fazer isso. Só que aí você tem dentro desse manual, né, a possibilidade, por exemplo, de você rever, né? Eles falam sobre unidade de inteligência. O que significa isso, Ministério Público? Porque se você fala que você vai falar sobre unidade de inteligência, né, esses camaradas, eles têm acesso, por exemplo, eles podem, né, entrar no telefone celular aí do Dr. Teodoro Chagas. Isso é possível, Teodoro? Vamos entender juntos. O que eles podem fazer? Como que isso é feito, né? Porque eu monto, por exemplo, uma operação, instauro o inquérito policial militar, né? E faço interceptação telefônica, isso tudo aí, como é que é feito, cara? Eu entro no computador, faço interceptação de aparelho telefônico. Como é que é isso, cara? A gente precisa saber, pô, pra poder entender aí quais são as práticas, né? Porque, caramba, ficou muita coisa pra trás, eu tô avisando pra vocês, tá? Isso não é brincadeira, e o que fazer com isso? Também não sei, a gente vai ter que aprender junto, pô. Porque é isso. E não adianta, meu camarada, porque deixa vestígios, tá? Wi-Fi, tudo essas coisas aí, cara. É isso. E às vezes é só um hacker para achar o outro, pô. Mas acha, cara. Porque aí você, por exemplo, você chega, né, e apresenta um documento, por exemplo, para fazer, por exemplo, você vai mexer, por exemplo, né, em câmeras, né, do prédio onde a pessoa mora, ou você vai instalar uma câmera específica, né, você apresenta um documento para o síndico, né, e você diz que aquilo é normal, aquilo é legal. A pessoa não desconfia. E aí você tem setor de inteligência na corregedoria interna. Como é que funciona isso? A corregedoria, por exemplo, tem acesso ao prontuário eletrônico dos militares, cara. Onde foi parar o sigilo ali médico. Onde foi parar os direitos da personalidade do bombeiro militar. Então é sobre isso, tá? E de novo afirmo, qualquer coisa relacionada ao Teodoro é justiça. Não tem jeito, tá? Porque eu sou fanático, estudo pra caramba essa questão de investigação, tá? Nesse contexto da investigação defensiva, e não vai dar bom, pô. Eu tô avisando. E é isso, cara. E eu fico muito calmo porque eu escolho a guerra que eu quero, mas isso não quer dizer que eu não vou fazer, pô. O papo é reto aqui, é isso. Portaria CBMERG, tá? 962, de 26 de dezembro de 2017. 26 de dezembro de 2017. Aprova no âmbito do Corpo de Bombeiros, tá? Abram aí, tá? É o Diário Oficial do Estado. Caramba. Vou saber dizer aqui a data certinha pra vocês, mas foi publicado no DO, tá? E aí, se você for lá olhar, vai falar sobre essa confecção, né? Critérios, né? Os critérios para a confecção e padronização dos manuais operacionais e administrativos. E aí ele vai citar o comandante à época, tá? A gente tem que entender aqui a responsabilidade dele enquanto comandante, tá? Porque o que foi feito aqui foi feito a mando dele, porque ele era o superior, topo da estrutura da corporação e depois foi homologado por ele. E as pessoas estão aplicando isso, comandante, até hoje. Até hoje, tá? 26 de dezembro de 2017, até hoje. E aí você tem, ó, ele utiliza o comandante-geral, aqui foi como comandante, tá? Aqui foi como comandante. Ele utiliza como comandante-geral o artigo 3º, inciso 4º da lei, do decreto. Decreto, cara, decreto! Ele usa o decreto, cara, olha isso. Meu Deus, guys, não vou enlouquecer sozinho, não mesmo, tá? Não. Decreto 31896, de 20 de setembro de 2002, abram para vocês entenderem, tá? E aí, o que fazer, Ministério Público, quando, tá? Você tem, ó, um processo aqui, ó, E-27/028046-2017. E aí vocês não entendem esse montão de reforma que ninguém justifica, melhoria de reforma e tudo mais. É isso aqui, pô. Porque não é eletrônico, cara, é físico. Quando existe. E isso é estrutural, meu camarada. Aí, meus camaradas bombeiros, tá dando pra ouvir? É isso, pô. E o mal de vocês aí, meu camarada, que Teodoro, ó,
Raiz, música pro ouvido, não sei se vocês estão ouvindo, Sirene do ABT, pô. É sobre isso, cara. Então é ruim de aturar, meu camarada. Porque a advocacia não é mercância, tá? E o Teodoro levou pra advocacia tudo que aprendeu no Corpo de Bombeiro, vocês estão lascados por isso. Mas também levou, tá? Esse senso, né? Essa humanidade, né? Do bombeiro militar, cara. É por isso que muita coisa eu penso, meu Deus, o que é isso? Mas não adianta, pô. Porque vocês não recuam. E vão lascar militares no país inteiro, tá? E eu vou acusar aqui. São vocês que estão causando isso no Corpo de Bombeiros, tá? São vocês que estão causando isso no país inteiro. Porque as pessoas falam comigo, tá? Falam comigo, tá? As pessoas falam comigo, cara. O que fazer com isso, Teodoro? E o Teodoro não tem só isso aqui não, tá? Porque vocês são astutos, né? E a advocacia militar, ela é dos astutos. Eles têm que se proteger, né? Eles têm que se proteger, tá? Eles têm que se proteger, tá? É isso, tá? É isso, tá? O Teodoro fica quietinho, né? Igual uma cobrinha pra pegar vocês. E todos do país, tá? Que serão impactados por esse montão de coisa que o Teodoro tá dizendo, porque tem um montão de advogado do país todo falando comigo, tá? É problema aqui do CEMERG, ó. São eles que estão causando isso, ó. Porque não recuam, né? E não fazem o que é certo. E o Ministério Público do Estado também não faz nada. Então vamos todo mundo junto, pô. Eu não sou responsável, não. Eu tô falando, tô gritando, tá? Porque eu não posso sozinho, né? E é isso, tá? E é isso. Aí tu vem pra cá e lê esse troço, cara. Aí vai dizer, a presente instrução, né? Que o que deu aso à criação em 2018 desse manual famigerado de correção aí da corregedoria que nem existe. Tem que ver esse negócio da identidade deles aí, tá? O Ministério Público. Para com isso, não. Tem que ver, tá? Identidade, tá? Porque na identidade eles estão citando uma lei que não é mais aplicada, tá? Como fundamento ali para emissão de uma identidade do serviço reservado, hein? Rapaz, o que é isso, hein, cara? E ninguém faz nada, né? Caramba, cara. Porte de arma, tira, dá, suspende, faz o que quer, cara. Rapaz, o que é isso, hein? Fortemente armada a Corregedoria dos Bombeiros, confundindo tudo, cara. Mas se depender de mim, não vai mais não, meu camarada. Porque se você tem esse viés beligerante, tu vai fazer prova pra outro lugar. Porque no bombeiro tu não vai ficar não, cara. Porque bombeiro não é isso, tá? Bombeiro não é isso, meu camarada. Bombeiro não é não, pô. Mas não é mesmo, tá? Não é mesmo. Essa tua marra aí porque bandido bom, bandido morto e tudo mais. Não é no Corpo de Bombeiros, tá? E eu vou provar pra todos vocês que não é. Então, cara, volta pra rota, porque é sobre isso. Volta pra rota, meu cara, porque o bombeiro não é isso, tá? O bombeiro não é isso. Se depender de mim, cara, e o Teodoro, saí, aprendi a lei e voltei pra ensinar aos meus camaradas. E eu quero ver. Eu quero ver. E que eu, de fato, tenha condição de estar em juízo, face a face com todos vocês que fizeram isso aqui. Eu tenho muita coisa pra dizer, pô. Eu tenho muitas perguntas pra fazer, tá? Não adianta correr não, né? Não. Tá audiência, né? Meu Deus, o que é isso? Não, Teodoro não pode vir, não. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Me deixa ir lá. Faz sacanagemzinha não, pô. Me deixa aí participar aí de audiência aí pra ouvir testemunho e tudo. Vamos junto, pô. Pô. Vamos junto, cara. Não, Theo. Theo, para com isso, Theo. Me deixa. Me deixa, cara. Eu dou a planta, pô. Eu falo pros clientes o que tem que ser feito, pô. Teodoro, E é isso, tá? Tudo registrado, meu camarada. Vai dar ruim. Não era pra ser, pô. E não fui eu o responsável, tá? Porque eu tentei evitar de todas as formas. Eu tentei evitar familiares dessas pessoas que serão impactadas por isso. Tudo que eu tô falando e que eu tô fazendo. Familiares, filhos, esposas, mães, todas as pessoas que dependem deles, tá? Eu tentei por vocês. Eu tentei, mas eles não me ouviram. Ninguém ouviu. Ninguém ouviu. E eu não sou responsável, tá? Eu não sou. Não sou mesmo. Não sou. Abram lá, tá? Então você vai dizer pra mim, pô, Teodoro, mas como é que você vai fazer isso pra terminar o vídeo, tá? Eu vou utilizar o artigo 3º. Olha isso, cara. E vou falar pros astutos, né? Eu já fiz a adequação aqui, porque vocês falaram um montão de coisa aqui, tá? Teodoro é chato, né? Pode não, vocês têm que aplicar a lei. Se fosse legal isso aqui que vocês fizeram, porque não é, tá? Mas se fosse, vocês têm que aplicar a lei, Lei Complementar 95, vai falar sobre isso, se aplica a questão administrativa, tá, astuto? Se aplica, tá? Você não pode fazer isso aqui não, pô. Tem que aplicar aqui, diretamente nesse contexto aqui, a Lei Complementar 95, tá? Teodoro, E para dizer, né, e entregar o documento que eu estou produzindo, né,
para derrubar, fazer toda a reinterpretação, porque na verdade não vai sobrar nada do que vocês fizeram, tá? Não vai sobrar nada. Problema seu, tá? Só que nós temos essa previsão, e eu quero. Eu quero fazer, tá? A modificação, revisão de tudo com base, tá? Vou te dar aqui, meu camarada, para você poder entender, tá? Eu vou te dar como fundamento para isso, já de saída, tá? O Estatuto da OAB, quando diz que eu, advogado, posso contribuir para essas alterações legislativas nos poderes da República, e você aí, CBMERG, você CBMERG não, né? Essas pessoas, né? Porque o CBMERG não são vocês, tá? Não mesmo. Vocês estão nesse contexto. Então eu quero, tá? Eu quero fazer o que a mãe OAB disse que o filhinho Teodoro, advogado, pode fazer. Então eu quero, tá? Então eu vou utilizar a OAB, tá? Teodoro vai, tá? Eu vou utilizar lá o artigo que fala do Estatuto da Ordem dos Advogados, que eu posso contribuir para esse processo legislativo e acusar para vocês o que tem aqui. Vou utilizar duas outras legislações federais, tá? Duas legislações federais. A primeira, a 13675 de 2018. E a 14751. Deixar tudo amarradão, porque se fizer gracinha e não mudar, epa, Teodoro, justiça. É justiça. É justiça. E eu entendo que nesse contexto desse manual aqui, Defensoria Pública, OAB-RJ e MP, tá? Cabe ação civil pública. Porque nós precisamos conseguir reparar os danos que essas pessoas que fizeram esse manual dos bombeiros fizeram com toda a tropa. Nós precisamos reparar. E isso pode vir, sim, por meio de ação civil pública, e eu mostro. Que eu tô estudando pra caramba sobre isso. Razão pela qual iniciei essa trajetória, tá? De estudo do processo civil. Nós precisamos fazer, tá? Porque isso aqui foi um absurdo. Eles não têm legitimidade pra fazer isso e não vão passar impune. Tem que acabar com isso, tá? Então eu vou utilizar, tá? Vou utilizar, tá? Então eu vou utilizar o Estatuto da OAB, tá? Que diz que eu posso fazer, mexer nesse troço aqui, tá? É legislação? É legislação, vou usar. Vou usar, tá? Vou usar a Lei 14751, no que é constitucional, obviamente, porque tá cheio de constitucionalidade, tá? É difícil ver, Theo, é difícil porque tem que estudar direito militar, cara. Porque não é um troço tão gritante, né? Você tem que ter essa forma de pensar direito militar, né? Pra você poder enxergar. E vou fazer a utilização da Lei 13675 de 2018 e vamos ver o que vai dar. Tá certo? E vou invocar a própria aplicação do manual. Não, E você não vai ter saída aí não, meu camarada. Porque o Teodoro vai te encurralar. Não, Vamos ver. Eu vou usar isso aqui, ó. É usar a astuta da advocacia. A gente tem que pegar eles, pô. Eles são espertos, a gente tem que ser mais, pô. É o gatinho, tá? E o ratinho, a gente tem que pegar eles. É os ratinhos, os ratos, os filhotes da ditadura. É os filhotes da ditadura, né, que ficam nos porões ali, esperando, né, uma oportunidade, né? 2018, tá? 2018. E aí vai dizer, ó, artigo 3º, né? Vai falar sobre isso. Então, você pode, né, elaborar o manual de duas formas, né? Por iniciativa, né, própria, aí botaram aqui, alvitre, ou seja, aquela produzida por interesse do próprio autor. O Teodoro é autor e tem interesse aí de você resolver essa pataquada de vocês aí, pode? Eu quero. Eu quero. Por determinação do Estado-Maior. A proposta de manual, produzida por iniciativa própria, deverá ser submetida através de requerimento. Mas não vai ser iniciativa não, tá? Eu vou fazer uma cambalhota. E eu vou usar o que vocês fizeram e eu quero ver se vocês vão sair. Eita, Teodoro, Aí você vai lá, tá? Avaliação, né? Aprovação e homologação dos manuais. Vamos ver, cara. Então vocês me deram aqui a oportunidade de fazer essa discussão e eu, Teodoro Chagas, eu quero. Porque é sobre isso, tá? Vamos juntinho aqui, todo mundo juntinho. Somos uma família, tá? Nós somos uma família, tá? E a gente tem que resolver uns probleminhas dentro de casa. Tá certo? É isso. E aí você tem, ó. Vai dizer como é que faz. Meu Deus, aí tem o 41, tá? 41 dessa portaria maluca aí. Vai dizer isso aqui, ó. A modificação de um conteúdo publicado em manual do CBMERG ocorrerá mediante observação da necessidade de revisão, atualização e complementação. Meu Deus, que é isso, Teodoro? Poderá, o comando da corporação poderá modificar, né? Poderá motivar modificações, enfim, né? Qualquer tempo, desde que caracterize a falha, né? Meu Deus, é o que mais tem, tá? Vou mostrar pra vocês aí. Ineptos, eu vou mostrar pra vocês. Meu Deus, o que é isso? São erros crassos, cara. Uma coisa assim, surreal, viltante, repugnante.
Que vergonha, que vergonha. Independente do tipo de modificação a ser realizada, a mesma ocorrerá sob tutela do Estado-Maior-Geral, através da nomeação de uma Câmara temática. Mas quem vai integrar isso aqui? Você vai falar de direito, cara. Quem vai integrar esse troço aí? Fala aqui pro doutor Dora. Para tal fim, onde os seus integrantes deverão ter notório saber. O ABRJ, corre aqui, meninas! Presidente, vice-presidente, doutoras, advogadas, olha isso aqui, ó. Notório saber, hein? Opa! Notório saber na área abordada. Meu Deus, o que é isso? A área abordada é o direito, né? E quem vai ser aí o astuto? Sou eu, tá, cara? E aqui eles falam em cima, né, que tem que ter notório, estudei muito, tá? Sobre essa portaria. E aí você tem que ter o notório saber, e mais não importa, porque o coordenador é o mais antigo. Você vê como funciona isso aí. Você que tá falando, porque é só o manual, corre pra cá pro direito militar, tem muita coisa pra fazer, cara. Tá pesado, vem pra cá, cara. Aí você tem, ó, independente do tipo, né, ocorrerá sob tutela do Estado-Maior através de numeração de uma Câmara. Aí você tem, ó, cujo tema abordado tem a correlação direta. Aí você vai, o prazo para conclusão, né? Caramba, cara. Não poderá ultrapassar o período de 6 meses. Não, tem que ser imediato. Acabar com essa patifaria imediatamente, pô. É o que dá pra fazer, pô. Pra não ficar sem nada, tá? Pra não ficar sem nada. Aí você tem aqui, ó. A aprovação ou não da modificação seguirá os mesmos trâmites evidenciados, né, nesta norma. Então eu quero saber aqui o motivo para não fazer o que eu tô falando, tá? Quem vai integrar, quem vai fazer a revisão, todo mundo junto pra OAB. Todo mundo pra OAB, pô. Todo mundo pra OAB. Todo mundo pra dentro de casa. É sobre isso, tá? Tá falando aqui, né, doutor? Porque eu sou operador do direito, né? Operador do direito. Tem um coronel aí do Corpo de Bombeiros, né? Eu acho que é Jefferson Corato. Caramba, uma vez eu fui fazer aqui, ó, BRJ. Ele dá palestra, dá aula na UERJ, faz tudo, tá? Como eu não sei, mas faz. E aí eu fui uma vez na diretoria de finanças, né, falar, que desaforo, cara. Eu sou operador do direito, aqui não aplica nada de exército. Caramba, aquilo pra mim foi assim, tal. Coronel, aquilo pra mim foi um absurdo, tá, Coronel Corato? Aquilo ali pra mim foi um absurdo, cara. Caramba, que desprestígio, né, cara? Mas nós, OAB, permitimos isso. Quando permitimos, né, que o senhor aí, coronel bombeiro, né, sentasse ali, eu não sei se coronel, tenente coronel, mas sentasse à mesa com todos nós ali, advogados, né? E eu, Teodoro, que de fato devo estar ali na UABRJ, tive que sair por conta dessas posturas suas aí e de tantos outros, tá? Eu tive que sair, cara. Porque, caramba, o que é isso? Mas a casa é minha, tá? A casa é minha, eu tô voltando, tá? E é isso. Eu quero ver se vai continuar. E é isso, tá? E é isso. E eu tive que sair, cara. Porque, caramba, como é que é isso, cara? Eu sou advogado, né? E eu... Quer me dar curso, cara. Quis me dar curso. Meu Deus, o que é isso? Ninguém fez nada quanto a isso, cara. Ninguém fez nada quanto a isso, sabe? E o que fazer, cara? Eu tô chegando agora, né? Então eu corri pra minha caverninha, estudei, tô voltando, pô. E agora vamos resolver. Eu vou ocupar os meus espaços. É sobre isso. O espaço a OAB, é a minha casa, É minha casa e eu não quero. E esses camaradas não podem ficar lá, pô. Não pode, pô. Não pode. Falou pra mim, né, que faz essas resoluções. Falou, pô. Tinha militar ali, tem câmera, tem tudo que prova ali. Vamos junto aqui, pô. Vamos junto aqui, cara. Não, Teodoro, a conta chegou, pô. É isso. Olha o prejuízo aí que vocês causaram, que você causou. Olha isso aqui. O que faz com isso? Também não sei, Teodoro. Então vamos resolver, pô. É todo mundo pra dentro de casa, pra UAB. Aí tem duas casas, né? Aí tem a casa CBMERG, e tem a casa OAB, né? Porque é isso. Agora a gente vai entender ali qual é o papo certo e qual é o papo torto. Porque é sobre isso, cara. A aprovação ou não, né, seguirá os mesmos trâmites evidenciados nessa norma. Não necessariamente os processos de revisão, né, atualização e complementação do conteúdo de um manual gerará modificação do mesmo. É isso, cara. Em relação ao oficial que falou, né, doutor Teodoro, tem que te ensinar, né, processo, né? Rapaz, cara, Rodrigo Coelho, tá? Capitão Rodrigo Coelho, não sei se já saiu aí. Major, né? Mas caramba, que desaforo, hein, meu camarada? Que desaforo, né? Fui obrigado a ouvir isso, né, cara? Doutor Teodoro tem que ensinar processo, mas que processo, meu camarada? A hora agora é essa, pô. Eu quero muito ter condição de fazer esse diálogo, mas não dentro da corporação, mas na justiça. Falou pra mim, cara, que desaforo, cara. Que desaforo, né, cara? Tem que ensinar processo, doutor Teodoro. Que dizer? Fala o que é pro Teodoro agora? Não tem nem processo, não tem nada, pô.
O que fazer com isso? Eu não sei, pô. E todas as outras coisas mais, e tem que dar nome, pô. Porque, caramba, tem que matar no peito, meu camarada, tem que assumir, pô. É por isso que eu perguntei. E aí eu perguntei, pra ficar maneiro aqui, tá? Porque muita gente pergunta, doutor, quem é esse camarada aí? Já falei aqui. E aí, por que eu perguntei aí? Porque eu já tinha visto isso, pô. E eu queria que você, meu camarada, capitão Rodrigo, dissesse pra mim, meu camarada, o que vocês estavam usando, né? Mas não, Teodoro, não. Tem que ensinar, né? Porque não tem publicidade disso aqui, né? A gente não sabe, pô. Teodoro, Então não pode dizer, né, cara? Porque tá tudão lá, né? E eu não sou otário, pô. Eu já tinha visto. E eu queria que vocês me dissessem, né? Pra que eu pudesse ali fazer. Mas é isso, pô. É isso, tá? Então não tem essa. Porque não pode aplicar. Não tem, de fato, né? Você não tem processo, porque a própria lei, né? O próprio decreto 2155 de 78, ele não foi recepcionado pela Constituição aí, que quis me ensinar, capitão. Ô, capitão, vem pra cá. Quis me ensinar, né? Vamos juntos aqui. Então você também participou, tá? Esse capitão desse manual. Tá certo, pessoal? Participou, tá? E aí não tem, cara. Porque você não tem o decreto 2155 de 78, pô. Você não tem, cara. O que fazer com isso, Teodoro? Também não sei, pô. E as pessoas todas que foram excluídas, né? O que fazer com isso também não sei, cara. Você vê publicar, cara, engajamento, reenganjamento, não pode, pô, porque bombeiro e policial não são conscritos. Conscrito faz engajamento, reengajamento e servir independente de reengajamento. O militar, por exemplo, tem que comunicar, né, que vai sair do estado. Caramba, cara, até essa lógica tem que mudar. Um monte de processos, né, com números de processos, então a gente pode consultar todos os números de processo, né, e buscar todas essas informações, né. A gente tem que impugnar aí para que as informações que são publicadas no boletim da PM, dos bombeiros, tá, ou a BRJ, porque eu vou me voltar para minha casa, né, porque a Alerj de fato não pode, então a OAB eu vou entregar ali tudo que eu fiz, né, para que a OAB possa promover as demandas, né, inclusive fazer a representação de inconstitucionalidade da Lei 5414 de 2009 e acabar com essa questão, tá, dessa interferência ilegal, inconstitucional, indecente e imoral da Procuradoria do Estado nos atos do Comando do Bombeiro e da PM, tá? Então vamos fazer e vamos discutir a repartição de honorários advocatícios sucumbenciais da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, tá? Eu quero. Teodoro, eu quero, porque eu tenho os filhinhos magrinhos e os filhinhos gordinhos, né? E eles estão demais. Então a gente tem que arrumar a casa pra ficar bom. E é isso, tá? Então você tem toda essa situação e eles criam prazos, eles criam tudo e depois não adianta, pô. E aí o deputado, né, quer fazer revisão, comissão mista. Caramba, que absurdo, né, cara? Mas é isso que estamos vivendo. Então, vocês entendem? É muito grande, né? Então eu vou fazer ali, depois de ver esse vídeo do Major Luigi, né, falando ali que eles não quiseram receber a ação direta que eles fizeram lá, né, que era só um advogado assinar. Epa, Teodoro, eu vou fazer isso sim, porque aí, de fato, é isso. Era mais honesto, né, que vocês tentassem ali, né, orientar o policial e o bombeiro, informar o que vocês fizeram, sei lá, cara, mas dessa forma aí não vai dar não. E não tem essa de empurrar, né? E aí eu vi lá esse doutor esqueci o nome dele, cara. Eu fico tão irritado, sabe? Vocês percebam que quando eu tô muito irritado assim, quando eu tenho uma coisa assim com a pessoa, né, eu esqueço o nome, eu não consigo, porque meu cérebro, meu Deus, é repugnante, né? É igual essa deputada aí que fala pra caramba um montão de besteira aí também. Esqueci o nome sempre dela, porque pra mim é tão repugnante tudo que ela fala e faz ali, que caramba, o que é isso? Rodinei, né? Ele fala, fazendo uma enquete, né, pra saber quem ali votaria, né, no Major Luigi. Caramba, meu camarada, a gente tá em abril de 2025. Qual é o teu interesse, né, de fazer um troço desse? Qual é o teu interesse de fazer isso, cara? E deixa ali, né? Vocês ficam numa situação desconfortável perante a tropa aí no Rio de Janeiro, né? Não sou eu não, cara. Porque qual é o teu interesse de fazer uma coisa dessa, cara? Caramba, meu camarada. E o que fazer com isso? Se você brigou a vida inteira pela grana e agora falando sobre recomposição salarial, o Teodoro vem falar isso, destrói tudo, caramba, mas a gente tem que entender o seguinte, meu camarada, pra terminar, tá? Eu não tenho nada com a vida de ninguém, mas eu também tô sendo prejudicado e eu não vou deixar de falar, disseminar esse conhecimento tão específico que, de novo, afirmo, você não consegue pegar o Código Penal comum, cara, e querer transplantar para dentro do penal militar. Não tem como, e é por isso que a gente não consegue avançar em relação à discussão, né, democratizar o ensino do direito penal militar e processo penal militar e fazer ali os ajustes, né, de filtragem e ressignificação dos institutos castrenses, né, no âmbito do direito penal. Por isso, pô, porque você chega ali e quer aplicar direto, não pode, pô. E todo mundo quer falar sobre isso, aí não tem como, pô, porque você tem que pegar o livro da galera boa de direito penal, né,
extrair a ideia e tentar ajustar, cara, pra você poder deixar a parada legal. Senão não vai dar, pô. Mas aí todo mundo quer botar carinha no sol, né? E não estão nem aí, cara. Então não pode. Por isso eu convoco o coletivo, tá? E é o AB que tem que resolver isso, porque já viu que esses camaradas não vão fazer, né? Não vai, eu sabia que não faria. Porque não pode, tá? Porque foram eles que criaram tudo isso pra gente. Doa quem doer, é isso. Tá certo? Eu vi lá que o comandante da PM fez um grupo, né, para falar sobre a promoção ali dos praças da Polícia Militar, e eu tô aqui, tá, comando? Eu vou enviar ali o documento, né, que eu tô produzindo para questionar essa promoção, tá? E eu espero de verdade que seja feita a coisa certa, porque não tem isso, tá? Não tem isso. Porque quem participar, né, tem que ter condição de falar sobre direito. Então você está falando num contexto de militarismo, quem vai ajudar a fazer essa comissão? São muitas perguntas que precisam ser respondidas, tá? Eu penso assim, que o comandante da Polícia Militar precisa chamar o feito à ordem e falar, fala aí, doutor Teodoro, qual é a situação? E é isso, porque não sou eu, tá? É a polícia que tem que resolver. Eu vou dizer ali quais são as bases, tá? Tentar amarrar em um único processo administrativo, né, todas as discussões acerca disso, tá? Para garantir que todas as pessoas possam ali se beneficiar daquilo que será discutido. No processo SEI, tá? Liberado para toda a galera, para todo mundo acompanhar, tá? Porque nós não vamos falar especificamente de uma pessoa em si, mas sim da legislação, convocar o MP e a Defensoria para atuar nesse processo de promoção das praças, tá? Porque terá que ser feito ali um termo de ajustamento de conduta, né? Para a gente poder falar sobre a questão, por exemplo, dos valores que devem ser pagos a essas pessoas. Teodoro, você afirma isso? Sim, porque se você analisar a legislação, não é uma questão de entendimento, mas de lei, pô. É uma questão de aplicação direta da lei, cara. Então é isso. Eu já penso à frente, né? Eu já penso já na questão da promoção em si, como será feito isso, tá? Inclusive nós temos questões de Ministério Público e Defensoria, tá? Nós temos questões relacionadas à pensão tronco, por exemplo, né? Porque não é só o militar que ainda que está vivo, né? Que tem direito ali a ser ressarcido por todos os prejuízos que lhe foram causados, mas a pensão tronco, né? Que foi deixada, por exemplo, aos seus dependentes, ou seja, pensionistas. Teodoro é isso, então não tem como passar mais, tá? E esse vídeo que eu vou falar sobre a recomposição salarial será impactante. E eu espero de verdade que as pessoas se reúnam e façam a coisa certa, porque vai piorar cada vez mais, tá? Porque eu tenho muitos outros vídeos e eu vou disponibilizando aos poucos justamente por isso, porque eu tenho que ter responsabilidade com aquilo que eu digo, para não causar ali uma comoção e as pessoas irem digerindo tudo que vocês na LERJ fizeram aos poucos, tá? Porque se eu chegar aqui e tacar tudo, vai ser muito complicado para todos nós, tá? Porque precisa afastar o governador do estado, precisa entender o que aconteceu na LERJ, e eu advogo nesse sentido, nós precisamos afastá-lo. Porque isso não é aceitável. Você cria um sistema de proteção social, mas quem vai conseguir pagar, né, os proventos de inatividade do bombeiro e do policial? Não existe essa possibilidade da forma como foi feita em 2021. Por quê? Porque se eu tenho a lógica, para terminar, tá? Que eu vou implementar aqui uma ditadura disfarçada, eu não tenho que me preocupar. Porque eu não vou cumprir a Constituição, porque eu não vou cumprir a legislação do Estado. Então que se lasque, então agora vocês têm que pagar por isso. E é isso, tá? É muito sério o que eu digo e eu espero de verdade aí que eu consiga, né, a adesão aí das pessoas para que a gente possa discutir de um modo racional e estratégico sobre isso. Discordo de despromover militar, tá? Mas fica difícil para mim, de novo afirmo, se você vai lá e despromove. E é isso, tá? Agradeço muito a confiança de todos, tá, pessoal? Até o próximo vídeo. Um abraço.